Você está prestes a assistir à aula inaugural do curso Fundamentos de Filosofia para Pais e Educadores do Forjando Caráter. Na primeira parte dessa aula, eu vou te mostrar as ideias fundamentais que estão por detrás de tudo aquilo que você pensa e acredita. Na segunda parte da aula, eu vou explicar por que a gente dá preferência à linha de pensamento realista aristotélico-tomista e qual foi o problema que aconteceu na história da humanidade que gerou a maior parte dos problemas que você enfrenta todos os dias. E na terceira parte, eu vou confrontar essa cosmovisão realista com a visão moderna e pós-moderna e mostrar para você como essa segunda pode gerar muitos problemas que você enfrenta todos os dias e como a primeira pode ser um alicerce sólido para uma vida digna e boa para você e sua família. O curso Fundamentos de Filosofia está na Academia Forjando Caráter, que é a nossa plataforma de cursos. O link está na descrição e mais sobre isso ao final da aula. Boa aula para vocês. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria começar já falando com vocês sobre o motivo pelo qual eu idealizei esse curso em particular, o Fundamentos de Filosofia. O que acontece? Eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação, né, de encarar determinadas situações ou determinadas afirmações por parte de outras pessoas ou perceber alguma coisa sobre o mundo, né, que você teve a sensação de que estava errado, mas não sabia muito bem como explicar por quê. Já passaram por isso alguma vez? Sim, né? Questões polêmicas, o pessoal fala muito por exemplo, aborto, ideologia de gênero, questões políticas, ou então mesmo questões de fé, por que que a igreja sustenta determinadas coisas, por que que não, por que que algumas coisas são exigíveis pela moral católica e por que que outras não. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente sabe o que está certo, e a gente sabe o que está errado, né? Mas tem uma dificuldade muito grande de entender por quê. Tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de contra-argumentar, né? Se alguns senhores têm filhos adolescentes, por exemplo, podem passar por situações desse gênero, né? O adolescente fala alguma coisa que escutou no colégio ou que escutou num vídeo no YouTube, né? E tal, e a gente fica meio perdido. Fala, meu filho, não, mas não é assim. Ele vai, mas por que que não é assim? Você, sei lá, porque não é. E aí você fica meio confuso. Já passaram por essa situação alguma vez, gente? Né? Porque o que acontece? Né? Nós temos um monte de pensamentos sendo jogados à torta direito, né? Na mídia, nas redes sociais, nos nossos círculos sociais. Né? Nós vivemos numa época de uma comunicação muito rápida. Tudo é comunicado assim de uma forma muito célere, muita informação sendo jogada para todos os lados, mas muito poucas vezes a gente encontra coerência dentro dessas informações. A gente vive uma época de muita confusão, né? Então, até pessoas muito bem intencionadas, até jovens, às vezes, muito bem intencionados, né, se veem nessa situação de não conseguir sustentar muito bem racionalmente, né, aquilo que eles sabem, aquilo que eles entendem, que eles intuem, né, como sendo o melhor, como sendo o mais correto. Ou pior, né, tem uma dificuldade muito, muito grande de sustentar com a sua razão, né, aquilo que ele crê pela sua fé. A gente ou já viveu isso ou já pode ter visto acontecendo com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com os nossos alunos, né? E essa é uma situação extremamente dolorosa. Por quê, gente? Porque nós não fomos feitos para funcionar de forma irracional. A nossa alma, ela não aceita essa contradição, né? Ela se incomoda, ela se revolta, né? Ela quer saber, ela quer entender, ela quer, de fato, sustentar coisas que sejam racionais, razoáveis, né? E é muito difícil a gente encontrar essa linha racional atualmente, né? Por quê? Porque a gente escuta uma centena de coisas de todos os lados, não tem uma linha que guie nenhum desses pensamentos, né? As coisas às vezes parecem muito sedutoras, muito bonitas, né? Ou então as coisas que a gente sabe que são corretas são colocadas de uma forma endemonizada, né? E etc, etc. Então tudo parece muito confuso. E eu queria partilhar com vocês uma experiência pessoal que eu tive na minha vida quando eu me deparei pela primeira vez com a filosofia aristotélico-tomista. Eu estava no seminário, eu tinha ido para o seminário por causa de uma série de questões pessoais, eu tive uma crise vocacional no meio da minha juventude e acabei indo para o seminário, né? Achava que Deus queria que eu fosse padre, né? E tal. Depois acabei discernindo com o meu diretor espiritual e percebi que não era, e acabei saindo, virando professor. Né? Mas quando eu entrei no seminário, eu tive contato com um tipo de pensamento que, primeiro, era muito linear, era muito tranquilo, assim, ele seguia uma cadeia de pensamento, uma cadeia de raciocínio, bastante longa e bastante bem feita, né? Ele fazia sentido, eu conseguia entender como uma razão levava a outra,
E ele começou a me explicar certas coisas que eu, como jovem, gente, eu era um jovem bonzinho, católico, né, de grupo jovem, família de comunidade católica, né, e tal. Eu queria entender, eu queria saber as coisas para justamente sustentar, né, a minha fé, né, sustentar aquilo que eu acreditava. No caso ali, eu era seminarista, queria sustentar para depois, né, de fato, usar no meu apostolado, né, e tal. E aí eu comecei a ver aquelas coisas e aquilo fazia sentido. E aquilo era inteligente, aquilo era racional. Toda aquela coisa que me contaram, né, no colégio, na faculdade, de que não, que o pensamento católico era maluco, era sem pé nem cabeça, era ideologia, e não sei o quê. Aquela linha de raciocínio, ela foi me mostrando, né, justamente que não. Ela foi me mostrando que aquilo ali fazia muito sentido. Aquilo ali fazia muito sentido e explicava o mundo de uma maneira inteligente. E eu lembro da sensação que eu tive naquele momento, né? A sensação que eu tive naquele momento, né? Foi de, caramba, como é que nunca me contaram isso? Né? Como é que nunca ninguém me falou isso? Como é que ninguém sabe disso? Né? Eu fiquei muito embasbacado, né, com o fato de a gente, por exemplo, não aprender isso no colégio. Né? Não aprender algumas coisas básicas, algumas ideias básicas, fundamentais, né, que explicavam o funcionamento do mundo de uma maneira racional, inteligente, né, que colocavam as coisas na perspectiva, né, inclusive na perspectiva da fé. Né? Como é que eu não sabia disso? Né? E eu lembro na época de ser imbuído de um desejo muito grande, né, de um desejo muito grande de propagar esse conhecimento, né, de mostrar para as pessoas, falando, eu tenho que contar isso para alguém. Eu tenho que mostrar para as pessoas que, né, que existe uma série de ideias, de raciocínios, uma série de conhecimentos que embasam, né, que são o fundamento, o alicerce de todo o pensamento cristão católico, né, e que, na verdade, nos levam a uma vida muito sadia, muito racional. E, obviamente, assim, no final acabei não me tornando sacerdote, acabei me tornando professor de filosofia, de fato, né? Tenho feito isso nos últimos anos, das últimas décadas. E tenho tido experiências muito interessantes. E muito recentemente eu estava dando uma aula, né? Estava dando aula de filosofia, de fato, para um grupo basicamente, de católicos regulares, né? De pais, de mães de família e tal. E eles estavam aproveitando demais, eles estavam achando aquilo ali muito bom, achando aquilo muito interessante, né? Porque, de fato, a filosofia realista é assim, né? E aí me veio a ideia, falei, gente, eu podia, né, mostrar isso para o pessoal lá do Forjando, não, eu podia mostrar isso para os meus alunos, né? E aí foi daí que veio essa ideia do curso Fundamentos de Filosofia. Né? Então, o que nós vamos ver nessa aula? O que eu queria passar para vocês nessa aula introdutória? A primeira coisa que eu queria passar para vocês era, né, era falar um pouquinho sobre essas ideias fundamentais, sobre essas ideias centrais que a gente nem sabe, mas que basicamente fundamentam tudo que a gente faz na nossa vida, né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas escolhas pessoais, né? Elas estão no cerne, elas são as nossas crenças fundamentais, beleza? E como elas influenciam em todo o resto. Essa é a primeira coisa. O nome que a gente dá para o conjunto dessas crenças fundamentais, né, é o que a gente chama de cosmovisão. Né? Cosmo é a organização do mundo, né? A organização das coisas. Né? Cosmovisão é como você vê o mundo. Né? São os fundamentos básicos, mais fundamentais, as ideias mais radicais sobre a sua visão de mundo. Então, eu vou falar um pouquinho disso, falar daquelas ideias mais centrais, né, que acabam pautando, né, tudo que a gente pensa, todas a nossa linha de pensamento. Né? Logo em seguida, gente, eu vou mostrar para vocês, né, através de uma breve linha da história da filosofia, né, como esse pensamento foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e por que a gente dá preferência a esse pensamento tomista, né, esse pensamento que a gente chama da corrente realista de pensamento. Né? Gente, é muito engraçado, a gente fala realista não porque que a gente diz, porque nós somos realistas, os outros são malucos, né, e tal. Não é isso. Né? É porque, literalmente, essa corrente filosófica, a corrente realista, é a única, né, que pressupõe que tem na base do seu pensamento a pressuposição de que o ser humano é capaz de conhecer a verdade. Literalmente. Né? O fundamento dessa linha de pensamento é a ideia de que o ser humano é capaz de conhecer a verdade em maior ou menor grau. Entende? As demais, né, a maioria
das outras linhas de pensamento, né, duvidam disso de alguma forma, estão, de alguma forma, enraizados ali numa espécie de ceticismo com relação à verdade. Ou eles acham que a gente não consegue conhecer a verdade, ou eles acham que a verdade sequer existe. Beleza? Então, a corrente realista, né, começa lá Platão, Aristóteles, vai passando pela Idade Clássica, Romanos, né, passa ali pelos padres da igreja e chega até o medievo, até a escolástica em São Tomás. Essa linha de pensamento é aquilo que nós chamamos de pensamento realista. Né? E eu quero mostrar para vocês da forma mais clara e mais simples possível por que a gente dá preferência para São Tomás. Por que a gente fica tanto batendo nessa história de tomismo? E eu já adianto para vocês, vou dar um spoiler da aula, né? Não tem nada a ver com uma espécie de nostalgia do passado, tá, gente? Não tem nada a ver com uma obsessão pelo passado, dizer que o passado era maravilhoso e agora tudo é ruim, e tudo que é medieval é maravilhoso, e nada do que é novo, nada do que é pós-moderno é bom. Gente, eu realmente gosto muito de Novaldino. Né? De vez em quando, né, a gente quando salva umas vidas aqui, a Novalgina, né? Tá? Novalgina é uma coisa pós-moderna. Então, tem coisas recentes que são maravilhosas. Por exemplo, né, no medievo, a gente certamente não estaria fazendo isso que a gente está fazendo agora. Né? A gente não estaria tendo uma aula ao vivo, né, com pessoas de tudo que é canto do país, né, ao mesmo tempo para falar de filosofia. Então, tem coisas modernas, tem coisas pós-modernas que são ótimas. Né? Mas tem um motivo pelo qual esse pensamento mais radical, esse pensamento mais fundamental, né? Essas ideias mais universais que tocam todas as outras coisas, né? Cujo conjunto nós chamamos de filosofia. Beleza? Filosofia é isso, gente, são esses conhecimentos mais radicais, universais e sistemáticos, beleza? Sobre a realidade. Né? Por que a gente dá preferência a essa filosofia mais antiga? Né? Qual foi o problema que aconteceu ali logo depois de São Tomás, né? Que faz com que a gente dê, de fato, uma preferência, né, a essa filosofia mais tradicional, mais anterior, né? E realmente tenha certas críticas a fazer, né, a essas filosofias mais modernas e pós-modernas. Entendeu? Gente, não é um preconceito prévio com relação à modernidade e pós-modernidade. É um conceito após avaliar, de fato, as consequências desses tipos de pensamento que surgiram a partir daquela época. Mas eu vou explicar para vocês direitinho, vou mostrar para vocês, né, como é que aconteceu e onde é que aconteceu a ruptura, por que aquilo ali se tornou um problema. Beleza? E no final, na última parte, na terceira parte da nossa aula, eu vou mostrar para vocês, basicamente, fundamentos bastante básicos, né, da cosmovisão realista, né, o que ela fala sobre o mundo, né, quais são os pontos fundamentais desse pensamento, né, e contrapô-los com os pontos fundamentais do pensamento moderno e pós-moderno, né, da cosmovisão pós-moderna. E eu imagino, né, eu espero, né, que simplesmente por olhar esse quadro, gente, vocês já têm uma clareza muito profunda de alguns problemas muito graves que nós temos hoje em dia. Quando vocês olharem quais são os fundamentos do pensamento da cosmovisão moderna, vocês já vão entender, né, por que alguns problemas que a gente enfrenta hoje são como são. Né? E, em contrapartida, né, quando vocês olharem ali a cosmovisão realista, né, aristotélica tomista, né, vocês também vão ter certa clareza, né, de por que nós pensamos como pensamos. Né, por que o pensamento cristão católico prega certas coisas, qual é o fundamento daquilo ali. Perfeito? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E, óbvio, né, com isso, com esses 3 pontos, fazer para a gente uma espécie de mapa, uma espécie de trajetória que a gente vai trilhar ao longo desse próximo ano no curso Fundamentos de Filosofia. Entende? A gente vai mostrar o que a gente vai ver dentro desse curso e como a gente vai chegar, né, nesses pontos finais. Beleza? Maravilha. Fácil até aqui, gente? Então, vamos para a nossa. Vamos partir, então, para a nossa aula propriamente dita. Beleza? Como eu estava dizendo para vocês, gente, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês era justamente sobre essas ideias fundamentais. O que acontece, gente? Existem alguns assuntos, existem algumas questões que elas são a base fundamental de todo o nosso pensamento. Às vezes a gente vê, por exemplo, né, vamos pegar uma questão polêmica famosa, né, que é uma das mais comuns e badaladas, né, que é a questão do aborto.
por exemplo, né? Vamos pegar essa questão que ela é bem famosinha. A gente fala, nossa, questão do aborto, questão difícil, né? Debate por todos os lados, vários grupos, várias pessoas de vários lugares diferentes, defendendo coisas diferentes, né? Cristãos, tanto católicos quanto protestantes, se juntando, né, para defender a vida, enquanto outros grupos com outros interesses defendendo o aborto, né, e tal, não sei o que, várias coisas diferentes, né? Mas olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Dentro dessa questão, existem vários pressupostos que determinam qual que é o resultado do pensamento em cada indivíduo. Por exemplo, a forma como eu vejo o ser humano, a forma como eu vejo a vida, né, o que eu chamo de vida, beleza? A forma como eu vejo o direito, né, a lei, né? Todas essas, a forma como eu vejo as questões de bem e de mal, né, o que é certo e o que é errado, beleza? As minhas ideias fundamentais, né, sobre a vida, sobre o homem, sobre o mundo, sobre a lei, sobre o bem e o mal, né, elas, na verdade, são pressupostos da questão final de que se pode ou não cometer um crime como o aborto. Beleza? Elas são anteriores a ela, né? Um grave pecado que a gente comete dentro dessas discussões é justamente começar debates sobre a questão mais pontual, sobre a questão mais específica, como é o caso do aborto, sem antes deixar claro do que a gente está falando. Sem antes deixar claro, por exemplo, gente, eu já participei de alguns debates com relação ao aborto na minha vida, né? Eu passei por uma situação muito interessante. A minha mãe, ela é ultrassonografista, ela é fetóloga, né? Ela é uma fetóloga que tem 7 filhos, né? Católica de comunidade. Então você imagina quantas vezes a minha mãe foi chamada para participar, né, de debates e embates com relação ao aborto pelo pessoal do Provida. Ela é muito próxima, muito amiga, principalmente do pessoal do Provida do Rio, né? Então nós fomos chamados várias vezes, né, para participar. E minha mãe como palestrante ou como alguém que fosse falar, né, no debate, etc e tal. Então eu já estive, e eu sempre ia junto com minha mãe, né, para, né, carregar a bolsa e para defender minha mãe caso necessário fosse, né, servir de escudo humano ali. Né, eu, quando já tinha lá meus 15, 16 anos, eu ia como guarda-costas. Né? Então, a gente já esteve em debate com relação ao aborto na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Câmara dos Deputados, o FRJ, né? Todos esses lugares a gente já esteve lá para fazer, né, para participar nos debates de coisas com relação à defesa da vida. Né? E uma coisa muito interessante que eu fui percebendo com ao longo do tempo, especialmente depois do meu estudo de filosofia, né, é que existia um problema anterior. Qual que era o problema? O conceito de vida que o lado abortista tinha era completamente diferente do conceito de vida do lado cristão. O conceito de ser humano do pessoal do lado abortista era completamente diferente do conceito de ser humano do lado dos cristãos. Ou seja, gente, em outras palavras, quando o pessoal, né, do lado lá abortista falava ser humano, vida humana, eles estavam falando uma coisa completamente diferente do pessoal que falava vida humana enquanto cristão. Né? Um deles estava falando sobre um aglomerado de células aleatório que não tem, que é como qualquer outro animal, vai viver e morrer e nada vai ser diferente no mundo. Os outros estavam falando de um ser dotado de dimensão espiritual que vai viver para sempre. Uns estavam falando sobre um acidente aleatório da matéria que aconteceu ao acaso. Os outros estavam falando sobre, eu vou usar um termo técnico aqui, mas fiquem tranquilos. Né, no nosso curso, eu vou falar o filosofiquez, depois eu vou explicar de uma maneira que dê para entender, né, para a gente não ficar só no filosofiquez. Né? Mas primeiro vamos mandar o filosofiquez só para a gente saber o termo certinho. Né? Do lado dos cristãos, a vida era encarada como, né, um movimento imanente autoaperfeiçoante. Né? O que é isso? Era justamente, né, a partir do momento que existe um ser que se move sozinho e que vai crescendo na direção da sua perfeição sozinho, né, o que nós temos ali é o que a gente chama de vida. Beleza? Ou seja, né, o zigotinho lá fazendo suas primeiras divisões, seus primeiros movimentos na direção da sua perfeição, o nome disso é vida. Né? E quando você tem essa definição,
em particular, devida, que é uma definição dentro da antropologia filosófica, né, fica extremamente fácil você entender que o zigoto, que o feto é uma vida humana, né? Porque, tá vivo? Tá vivo, tem movimento imanente de autoperfeiçoamento, maravilha. Então o que que é? Olha, né, para responder o que que é, você poderia utilizar dois meios, né? Você poderia, de fato, usar um meio religioso, né, para falar, olha, nós acreditamos que a partir do momento da fecundação tem a infusão da alma ali, né, tem a criação da alma a partir de Deus, então ali tem uma alma humana, então é um ser humano. Ou você poderia usar a ciência, né? E aí você fala, beleza, né, tem um ser vivo aqui. O que que ele é? O que que um cientista faria, gente? Vocês sabem? Simples, né? Ele faria um teste de DNA. Ele faria um teste de genoma. Ele vai, não, beleza, vamos ver, tá vivo, não sei o que, tu mesmo fazer um teste de genoma para ver o que que é. Qual era o resultado que ia dar naquilo ali? O ser humano, com DNA completinho, certinho, ser humano, ali, direitinho. Ou seja, conclusão, vida humana. Não tem jeito. Pronto, né? Quando você ajeita a ideia fundamental, quando você ajeita a ideia que está por detrás, na maioria das vezes, a própria questão polêmica morre junto, né? Ela acaba, porque você deixa claro ali o fundamento, né? Gente, a maioria dos problemas que a gente encara, né? Tanto as questões polêmicas, políticas, malucas, as nossas próprias crises interiores com relação a certas questões morais e questões de fé, as crises dos nossos adolescentes, eu arriscaria dizer que pelo menos uns 90% delas, gente, são por questão de confusão, muito mais do que por realmente dúvida legítima, né? É muito mais para a gente não entender do que a gente está falando, não entender o que aquilo significa, né? Não entender quais são os fundamentos por detrás, né? E muito menos por a gente, de fato, né, realmente duvidar de que aquilo ali. Gente, vamos lá. Pega a questão do aborto, por exemplo. Se fica claro para nós que estamos falando de uma vida humana inocente, inofensiva, né, em questão de hipossuficiência no ventre da mãe, alguma pessoa em sã consciência defenderia o assassinato dessa coisinha, né? Se fica claro, se fica evidente para a pessoa que estamos falando disso, né? Seria normal uma pessoa falar, não, pode matar, não tem problema não, né? Me parece que não, né? Me parece que a grande maior parte das pessoas, né, assim, consegue ver com certa rapidez, né, de que a questão é simples, né, que a questão é curta, né? O problema é que tem tanta confusão, e aliás, gente, não se enganem, o pessoal lá, né, do outro lado, entende? Eles germinam na confusão, né? Eles florescem na confusão. Eles colocam confusão proposital. Aliás, uma coisa que existe dentro do próprio assunto do aborto, né, por exemplo, é uma confusão terminológica deliberada, assim, de propósito. Os caras literalmente criam uma confusão de termos para a coisa ficar confusa. Não, não é o feto, não é o bebê, é o feto. Não, mas não é aborto, é interrupção. Como é que é? Interrupção terapêutica da gestação. Eu não sei. Eles vão mudando os nomes, eles vão tentando trocar os nomes, né? Vão tentando causar uma confusão terminológica justamente para que a gente não consiga pensar no assunto, para que a gente não consiga ver com clareza os fundamentos do assunto e por isso, de fato, tenha problemas muito graves na hora de se defender, na hora de embasar aquilo que a gente acredita. Percebem? Gente, isso não é à toa. Isso aí a gente vai ver quando a gente chegar lá na parte da história da filosofia, né? Isso foi o início do problema. O início do problema foi literalmente uma corrente filosófica chamada nominalismo, né? Que falava justamente que as coisas não são o que são, as coisas não têm uma essência, né? Na verdade, a gente só inventa os nomes para ela, para organizar as coisas na nossa cabeça. Qualquer nome que a gente inventar está valendo, né? Então, basicamente, assim, as coisas se adequam aos nomes que a gente dá para elas, né? O problema literalmente começou aí, né? E tá assim até agora. Até agora nós estamos nisso, né? De inventar nomes novos, né? Para tentar mudar a realidade, para tentar alterar a verdade das coisas, beleza? Então, todos esses problemas, todas essas questões, né? Elas começam, de fato, numa falta de clareza com relação às ideias fundamentais. A essa cosmovisão clara, né? Que diz para a gente os fundamentos, as ideias mais principais, né, que regem a nossa visão de mundo.
Perfeito? E quais seriam essas ideias mais fundamentais, gente? Quais seriam essas ideias que, de fato, né, pautam, né, essa nossa visão de mundo, essa nossa visão, né, do cosmos, digamos assim, a nossa cosmovisão, beleza? Tem algumas aqui, as principais, né, que eu destaquei para vocês, né, e a gente vai ver cada uma delas e explicar por que que elas são, né, tão fundamentais assim. A primeira delas, gente, é a ideia de verdade. Beleza? Né? O que que é isso, gente? O que que é isso? Né? É a nossa ideia sobre a nossa capacidade de alcançar, de tocar a realidade, o mundo real. Perfeito? Pode parecer bobagem, pode parecer, professor, mas todo mundo sabe o que é a verdade. Né? Curiosamente, né, se você perguntasse para as pessoas o que é a verdade, né, a maioria delas ficaria, é verdade, aquilo que está lá, né, é verdade. Teria muita dificuldade de responder o que que isso significa, né? Eu lembro de uma situação engraçadíssima que aconteceu comigo, gente. Você imagina, né? Quantas vezes isso já não aconteceu. Uma vez eu fui vou cortar o cabelo, eu fui no barbeiro, né? E aí tava lá, tal, barbeiro novo, né? Não conhecia, sentei lá na cadeira do barbeiro, e vocês sabem que barbeiro gosta de bater papo, né? Gosta de conversar, né? É o famoso papo de barbearia, né? E aí eu sentei lá e tal, aí o cara falou: tudo bem, não sei o quê", começou a puxar papo. Ele falou: "O senhor é o quê?" Eu falei: "Eu sou professor". Aí ele: professor, que legal, professor maravilhoso, que essa profissão. Ah, o senhor é professor de quê?" Aí eu falei: "Eu sou professor de filosofia". Aí ele: "Filosofia? O que é a verdade?" Aí eu virei e falei virei pra ele e falei: "É o aspecto cognoscível doente". E aí ele ficou me olhando assim. Eu acho que ele não esperava que eu respondesse. Eu não esperava que eu tivesse uma resposta rápida sobre o assunto, entende? E daí aí eu falei: "Não, deixa eu explicar". Daí eu fui explicando para ele o que que significava essa afirmação, tá. E ele: não, olha só, interessante", e tal. E foi engraçadíssimo, porque ele ficou meio chocado por eu dar uma resposta curta, né, para o que era a verdade, né. Mas percebam, né, a maioria das pessoas não só não sabe o que é, né, como de fato, assim, nem sequer tem intenção de saber. Entendeu? Elas acham que é uma coisa meio misteriosa, uma coisa meio e na verdade é uma coisa relativamente simples, percebem? Só que é uma coisa interessante, gente, se nós não temos uma noção clara, né, do que significa verdade, ou melhor, o conhecimento verdadeiro, perfeito? Todas as afirmações que a gente fizer vão ser, de fato, meio confusas, vão ser, de fato, meio lástico. Por exemplo, né, a gente vai ver isso mais tarde, quando estiver falando sobre a forma de visão, a cosmovisão, de fato, né, moderna e pós-moderna, né? Mas a maioria das pessoas acha que verdade, na verdade, né, é um conceito meio fluido, é um conceito meio instável, né? Verdade, na verdade, é a minha opinião, né? A verdade, na verdade, é o que eu acho, é o que eu penso, ou então é o que parece, é o que aparece na minha cabeça, né? Então, no fim das contas, verdade não significa muita coisa para a maioria das pessoas, né? Então a gente encontra, por exemplo, frases por aí como: "Ah, não, mas essa é a sua verdade", né? Só que olha que coisa interessante, a partir do momento que existe a minha verdade ou a sua verdade, no fim das contas não existe verdade nenhuma, né? Porque a verdade se torna irrelevante, né? A verdade é absolutamente subjetiva, cada um tem a sua e não tem por que você afirmar nada, não tem por que você falar em voz alta nada, né? Porque aquela é a sua verdade, o outro não tem nada a ver com ela. Percebem? E aí a gente começa a mergulhar na confusão. E aí a gente começa a mergulhar no caos. Né? Por quê? Porque o fundamento de qualquer conhecimento se tornou inútil, né? Se tornou trivial, banal. É papo de botequim, entende? Cada um falando a sua verdade ali, ninguém achando a menor importância daquilo, entende? Percebe? A coisa ficou caótica, a coisa virou bagunça, justamente porque ninguém tem uma clareza objetiva sobre o que significa verdade, né? O que significa, tem que defender a verdade. O que é isso? O que é esse negócio que a gente tem que defender? Por que a verdade é importante? Por que as pessoas têm direito à verdade? Né? Pronto, né? Para que a gente tenha clareza sobre isso, a gente precisa entender o conceito fundamental sobre verdade.
Beleza? Essa é a nossa primeira ideia fundamental. A primeira parte, o primeiro segmento ali da nossa cosmovisão vai ser justamente, né, a pergunta bastante tradicional de Pôncio Pilatos, né? Quid est veritas? Né? O que é a verdade? Né? É justamente isso. Beleza? A segunda ideia fundamental vai ser a nossa perspectiva, a nossa ideia de mundo, né? Que é basicamente, gente, são aquelas ideias fundamentais que dizem o que a gente pensa sobre o funcionamento da realidade. Entende? Como o mundo funciona, como as coisas funcionam, né? Se as coisas têm uma essência ou não, se as coisas têm um modo de ser ou não, né? Se existe, de fato, no mundo, né, beleza, bondade, verdade, né? Se as coisas têm uma causa, se as coisas seguem uma linha racional de causa e efeito, né? Tudo isso está dentro das nossas concepções fundamentais sobre como funciona o mundo. E nós vamos ver mais tarde, né, que essas pequenas ideias com relação ao mundo, né, mudam completamente a forma como a gente lida com as coisas. Por exemplo, vou dar uma ideia, um exemplo fácil, né? Se eu acredito que as coisas têm um modo de ser, ou seja, uma essência, né, eu sei que eu tenho que adequar a minha razão a essa essência, e não o contrário. Agora, se eu acho que as coisas não têm uma essência, não têm um modo de ser, né, eu de fato começo a acreditar que as coisas podem um dia ser uma coisa, no outro dia ser completamente diferente. Né, que as coisas que eu hoje posso ser, né, uma pessoa, no dia seguinte eu sou outra pessoa, mudei completamente, sou outra coisa, né, porque as coisas são tudo fluidas, né, são tudo mutáveis, né, não existe essência, não existe uma forma da realidade. Pronto, isso aí é uma repercussão, né, da nossa visão de mundo com relação ao mundo, né, com relação à realidade. Perfeito? Né? Essa, então, vai ser a nossa segunda ideia fundamental, a nossa segunda ideia principal, vai ser justamente a forma como a gente encara o funcionamento do mundo. Perfeito? Beleza, gente. Já sabendo o que é a verdade, já sabendo o que é o mundo, né? Resta saber o que somos nós. Né? Por quê? Porque, por mais que existam vários seres e várias coisas no universo, né? De fato, aquela que é mais relevante para nós, a princípio, somos nós mesmos, né? Porque o nosso funcionamento vai, obviamente, interferir muito mais na nossa vida, né, do que qualquer outro. Perfeito? Então, é de fato importante ter uma visão clara sobre o homem, sobre o ser humano. Beleza? O que é o homem? Para que ele foi feito? Qual é a sua essência? Qual é a sua forma? Como ele funciona? Quais são suas estruturas? O que é importante para o homem? Né? Tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de visão de homem. Beleza? Como nós encaramos o ser humano. O ser humano é um filho de Deus feito para a eternidade, ou então o ser humano é só um monte de células aleatórias jogadas num mundo caótico, né? O ser humano é um ser sexuado que só serve para seguir seus instintos mais animais, ou ele é um espírito desencarnado, né? Que na verdade está preso num corpo de carne. A forma como nós entendemos o que é o ser humano, né, vai pautar como nós lidamos com ele. A gente vê isso muito dentro da educação. Né? Estamos aqui num curso que é para pais e educadores, gente. Então, assim, vamos dar certo enfoque na parte pedagógica. Né? Se nós vemos o ser humano, né, como um bichinho que segue seus instintos, né, a forma como a gente vai lidar com os instintos dos nossos filhos é uma. Se a gente encara o ser humano como um ser espiritual também dotado de afetos, né, mas primariamente espiritual, a gente vai educá-lo de uma forma diferente. Né? É aquilo que vai traçar a diferença, beleza? Entre você deixar os instintos correrem soltos, você afirmar e embasar todos os afetos mais malucos e insanos, né? E você falar, meu filho, tudo bem, você pode sentir coisas, os seus afetos são válidos, mas quem tem que controlar é o seu espírito. Né? Quem tem que estar no comando é a sua razão, você tem que escolher por aquilo que é realmente o melhor, né? Não por aquilo que tá, não aquilo que tá. Eu só botei o chatzinho aqui para poder ver o que vocês estão falando. Beleza. Beleza. Né? Não aquilo que está justamente assim a primeira coisa que dá ali na cabeça, que dá na veneta. Né? Você pode pensar, você pode escolher. Né?
José falou do Nietzsche, que fala que a verdade é uma mentira que dura. Por exemplo, vocês verem o nível da... A gente vai chegar lá depois na cosmovisão pós-moderna. Aliás, o Nietzsche vai aparecer, gente. A gente volta nele mais tarde. Beleza? Mas é exatamente isso. Perfeito? Então, a imagem de homem, a visão de homem que nós vamos ter, né, ela justamente vai determinar, né, né, como a gente vai lidar com o ser humano e aquilo que a gente vai esperar dele. A partir do momento que a gente tem uma visão clara de homem, né, uma visão clara do que o homem foi feito para ser, nós começamos a ter uma percepção também daquilo que ele deve ser e daquilo que ele não deve ser, daquilo que vai contra a sua natureza, daquilo que vai a favor dela, daquilo que prejudica e daquilo que contribui. Ou seja, vai surgindo também, né, a nossa ideia de bem e mal. A gente vai percebendo ali, né, de fato, a necessidade de estabelecer limites, né, de estabelecer parâmetros concretos, reais, né, entre o bem e o mal. Né? A gente determinar o que é certo, o que é errado, se existe um bem e o mal, ou não existe bem e mal de forma alguma. Né? Se o bem e o mal são uma coisa que estão escritas ali na realidade, na nossa natureza, ou se o bem e o mal é um construto social que a gente negocia e a gente combina entre a gente. Né? Se o bem e o mal são uma questão de opinião, né? Ou, na verdade, são uma coisa que é mandatória, e assim por diante. Beleza? Então, a forma como a gente encara, né, a realidade do bem e do mal, de fato, vai determinar, né, muito fortemente como a gente lida com as questões, né, da nossa vida prática. Perfeito? Se a gente pode ou não fazer certas coisas, se a gente deve ou não fazer certas coisas, né? Se algumas coisas são proibitivas ou não, ou se não existe proibição nenhuma, ou se, na verdade, toda proibição é uma opressão, né? Percebam, né? Todas essas coisas vão ser delimitadas pelo conceito, pela noção que a gente tem de bem e mal, certo e errado. Percebem? Dá a entender isso aí, gente? Maravilha. Já tendo um bom conceito de verdade, de mundo, de homem, de bem e de mal, né, a gente começa a pensar nas coisas mais práticas da organização entre os homens, né, baseado, né, nessa lei moral, né, nesse bem e mal que a gente já determinou. Então, a gente começa a pensar em questões de ordem social, beleza? Em como a gente vai se organizar, como as coisas vão funcionar, como vai se dar, como se dará isso, né? Como vai se dar essas questões voltadas para a organização entre seres humanos, né? Entre a interação dos humanos. Gente, nós somos seres naturalmente sociais. Então, assim, a vida social, ela é uma parte intrínseca da nossa realidade, da nossa vida, né? Não tem como escapar dela. Então, de fato, a forma como a gente vê, né, a organização social, a ordem social, vai determinar em grandíssima parte, aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer na nossa vida e no nosso cotidiano, as coisas que a gente vai aceitar, as coisas que a gente não vai aceitar, né? Tudo isso vai ser determinado ali pela nossa noção do que é melhor ou pior para a organização social. Então, o que é aceitável e o que não é. Beleza? E por fim, gente, mas na verdade o mais importante de todos, né, a gente vai começar a se questionar sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, sobre quem nos fez, quem organizou tudo isso, né? Como é toda essa beleza, como todas essas coisas que parecem tão organizadas, tão inteligentes, existem. Ao mesmo tempo, né? Como é possível que exista o mal, se existe tanta beleza, tanta ordem, né? Quem criou todas essas coisas? Para onde nós vamos depois que morremos? Né? Qual é o nosso propósito, qual é o nosso fim último, né? Quem nos criou, quem nos colocou aqui, né? Qual que é a ideia dele para nós? Em outras palavras, a gente começa a ter uma ideia muito profunda, muito principal sobre a realidade de Deus. Aquilo que a gente... E, gente, não se enganem, faz absolutamente toda a diferença a ideia que você tem sobre ela. Por quê? Porque se você vive a sua vida pensando que você é uma partícula de poeira aleatória, não tem ninguém olhando para você, ninguém te criou, você não tem propósito, você não foi feito para nada, né? Nem por ninguém, nem com nenhuma intenção, a sua vida vai ser vivida de uma forma muito diferente se você entende que você foi feito por alguém que é amoroso e inteligente, que pensou em você desde toda a eternidade, que tem um propósito para você. Viver com um propósito é absolutamente diferente de viver sem ele.
né? Então, a noção que a gente tem de Deus, o que a gente entende por Deus, o que a gente entende... Deus aqui, gente, não como um ser superpoderoso, né, e tá, mas como a origem, né, e o propósito, e aquele que, de fato, projetou não só o mundo, mas a nós também. Né? Literalmente o alfa e o ômega, o nosso princípio e o nosso fim. Né? Aquele a partir do qual nós somos, né, e para qual, né, para o qual nós fomos criados também. Né? Então, essa ideia dessa origem, né, profunda, né, na pessoa de Deus é indispensável, é essencial, né, para que a gente tenha uma compreensão ampla do mundo. Eu já vou adiantar, gente, né, já vou dar um spoiler também no final da aula, né, mas a gente tem essa mania maluca, né, que é moderna e pós-moderna, tá, gente? Né, de falar, ah, não, mas Deus não está dentro da filosofia, é outra coisa. Né? Tá fora. Uma coisa é filosofia, outra coisa é religião. Né? Uma coisa é conhecimento, outra coisa é religião, outra coisa. Aí você me diz o seguinte, né? Digamos que, vamos lá, nós temos o mundo, beleza? Digamos que ele tenha sido criado por um ser onipotente, amoroso, inteligente, perfeito, criador de todas as coisas, e que ele tem um propósito para esse mundo, beleza? Pergunta: sendo isso verdade, é irrelevante pensar sobre esse autor quando nós falamos da sua obra? Sim, é dispensável? Você fala, não, não tem nada a ver. Ele criou todas as coisas, planejou, projetou na sua cabeça, tem um final, mas não preciso dele para falar sobre o mundo. Isso parece racional para vocês? Né? Porque me parece que não, né? Me parece que não faz o menor sentido você separar as duas coisas, né? Ah, digamos que não existe criador nenhum, só existe poeira cósmica rodando para todos os lados. É irrelevante a gente perceber que não existe ordem em nenhuma das coisas, né? Me parece bastante fundamental. A gente saber qual que é a origem, qual é o fim de todas as coisas, muda completamente o jogo, muda completamente a nossa percepção sobre a realidade. Então, não, essa ideia maluca de separar, né, a teologia, a fé, o pensamento sobre Deus do resto do pensamento é uma coisa moderna de fato. Né? É essa ideia maluca que já pressupõe a inexistência de Deus sem sequer entrar na discussão, né? E, portanto, descarta e passa só para a matéria, né? E passa exclusivamente para a matéria. Obviamente, assim, isso não só, né, não é racional, né, como de fato a gente tem percebido cada vez mais que não faz tanto sentido quanto o pessoal prega que faz. Né? Realmente as coisas não têm funcionado do jeito que os modernos tinham pensado que iam funcionar. Os modernos, por exemplo, pensavam que a ciência ia trazer uma era de paz e maravilha para o mundo, que o mundo ia ficar, né, super inteligente, que as coisas iam virar tecnológicas, e aí tudo seria maravilhoso, acabaria o mal, acabaria o crime, né? E nós vimos que funcionou, né? Realmente, a gente vive uma era de paz e prosperidade, onde não há fome nem crime. É isso, gente? Pois é. Né, parece que o pensamento ateísta, né, e secularista, cientificista, moderno, se mostrou falso, né, pelo desenrolar da própria história. Percebe, gente? Sim, beleza? Exatamente por isso, né, é muito importante que nós tenhamos uma clareza muito profunda sobre esses temas. Né? Que a gente saiba o que de fato nós acreditamos sobre a verdade, sobre o mundo, sobre o homem, sobre o bem, sobre a ordem e sobre Deus. Né? E a gente tem a clareza sobre. Gente, vou dar uma promessa aqui para vocês. Se nós temos clareza sobre esses assuntos, né, a maioria dos outros vão se tornar mais claros. A maioria dos outros vão se tornar relativamente fáceis. Né? Porque a gente tem uma boa base, tem um bom fundamento, a gente sabe o que a gente está falando. Beleza? A coisa ali funciona. Né? Percebem? Né? Se a gente tem uma noção clara, não é você ter uma ideia vaga, tá? Não é você ter uma afirmação categórica, não, é você entender, você saber quais são as explicações, você saber quais são os raciocínios mínimos, né, sobre o que você pensa sobre o mundo, sobre a verdade do mundo, homem, bem e mal, ordem e Deus. Dá a entender isso aqui? Né? A ideia justamente desse curso é justamente que a gente formule, que a gente entenda, né, que a gente adquira uma cosmovisão sólida, né, sobre aquilo que a gente pensa sobre essas coisas em particular. Já adianto, gente, né, como estava na própria propaganda do curso e da aula, né, essa cosmovisão que nós vamos apresentar, de fato, é a cosmovisão realista,
né, baseado no pensamento aristotélico tomista, né, que é, de fato, aquele que nos parece ser o mais razoável, o mais racional, né, e o mais funcional de todos. Perfeito? Né? Então, não, todos os pensamentos são válidos. Gente, né, dizer que todos os pensamentos são válidos já é um pensamento em si mesmo. Já é uma cosmovisão com relação à verdade. Né? Já diz um pouco da cosmovisão. Fala, não, qualquer pensamento está valendo. O que você está dizendo para a gente? Quando você fala qualquer pensamento está valendo? Você está dizendo que, na verdade, a verdade não existe. Na verdade, a verdade é ótima. Né? Que o fato é que a verdade não existe. Não tem verdade, não tem essência nas coisas, as coisas não têm uma forma de ser. Qualquer coisa vale. O pensamento humano é o que governa a realidade. Qualquer coisa que eu pensar, eu posso pensar a coisa mais tapafúrdia na minha cabeça, está valendo. Né? Pois é, isso já é uma cosmovisão. Isso já é uma visão de mundo em particular. E é uma armadilha na qual a gente cai frequentemente. E frequentemente cai essa armadilha e fala, não, mas toda visão é válida. Você pensar, não, é verdade, né? Vai ficar feio se eu disser que não. Mas, na verdade, o que a gente está aceitando quando a gente diz isso é que não existe verdade nenhuma. É ou não é? Né? Então, por isso, de fato, né, vamos dar essa preferência àquilo que a gente chama de corrente de pensamento realista. Né? Ou seja, aquela que pressupõe, né, a capacidade do homem de conhecer a verdade em maior ou menor grau. Não é que a gente acha que nessa vida a gente vai conhecer a verdade perfeitamente, tá, gente? Nós vamos ter uma visão iluminadora que vai fazer com que a gente não tenha mais dúvidas sobre absolutamente nada. Não é isso. Né? O que a gente está dizendo é que a nossa capacidade de conhecer a verdade ela é suficiente, ela é razoável. Né? A gente consegue chegar nos fundamentos mínimos da verdade para que a vida seja funcional. Beleza? E não se engane, aquele que fala que qualquer coisa está valendo, ele acha que não. Ele acha que nós não temos o conhecimento mínimo sobre a realidade. E qualquer coisa que você pensar está valendo porque o que importa é o teu pensamento, a realidade, você não tem acesso a ela. Beleza? Só para que a gente conheça um pouco da terminologia que a gente vai usar a partir daqui, gente, né? Eu vou dar para vocês o nome das matérias que vão conduzir o nosso estudo em cada um desses fatores, em cada uma dessas ideias fundamentais, beleza? O nome que a gente dá para a matéria que vai conduzir, né, o estudo da verdade, do conhecimento, né, é o que a gente chama de epistemologia, né, ou gnosiologia, ou a mais fácil de todas, né, teoria do conhecimento. Beleza? Então, toda vez que eu falar a partir de agora epistemologia, entendam, é o estudo do conhecimento, o estudo da verdade. Beleza? O estudo da capacidade do homem de conhecer a realidade. Beleza? É o estudo sobre o aspecto da cosmovisão, da cosmologia, né, chamado verdade. Beleza? Episteme é conhecimento em grego, tá, gente? E logia é estudo, é palavra, verbo, né? É aquilo que se fala sobre o conhecimento. Né? Gnose, né? Gnose é conhecimento também. Então, gnosologia não é a heresia, não, tá, gente? A gnose é outra coisa. Né? Mas gnose é justamente conhecimento também, então gnosologia serve também. Né? E teoria do conhecimento é basicamente o título em português, mas é grandão, né? Então eu botei epistemologia, que é mais curtinho. Passa até aqui, beleza? Aquilo que nós vamos estudar para entender o funcionamento do mundo, ou seja, os princípios e regras mais básicos sobre a realidade, beleza? É aquilo que nós chamamos de metafísica. Beleza? Pessoal, só um parêntese aqui sobre a metafísica, gente, muito rápido, muito breve, né? Fiquem tranquilos. Às vezes a gente vê o nome metafísica e fica apavorado. Ah, meu Deus, da metafísica é muito difícil, né? Pelo amor de Deus e tal. Gente, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Né? Eu sou professor universitário de metafísica, né? Dou essa matéria já dei matéria para adolescente, para jovem, para velho, já dei essa matéria para muita gente, e não é tão difícil quanto parece. Ela é exigente, assim, a gente tem que usar a cabeça um pouquinho, né? É meio abstrata, mas é extremamente racional, extremamente racional. Você entende o raciocínio de uma forma bastante clara. Né? E todas as pessoas que eu dei essa matéria até agora, né, gostaram muito de ter aprendido, porque trouxe uma clareza muito grande sobre a realidade. Perfeito? Né? Então, não tenham medo da metafísica, gente. Calma, calma. Né? Às vezes, olha a metafísica e o pessoal fica doido. Né? Não tenham medo dela, gente. Né? A metafísica, ela é sua amiga. Ela vai te ajudar a entender muitas coisas, tanto
né, questões polêmicas, complicadas que estão aí na sua cabeça, ela vai te ajudar a entender, quanto até algumas questões de fé muito interessantes e muito bonitas. Beleza? Por exemplo, gente, né, depois de estudar metafísica, vocês vão entender com muita tranquilidade, né, o que acontece na transubstanciação da Eucaristia. Olha que legal. Mas isso é segredo, é só quando a gente chegar lá na metafísica. Beleza? Vamos lá. A matéria que nós vamos estudar, que fala sobre o ser humano, beleza? É o que a gente chama de antropologia filosófica. Beleza? Um outro nome que aparece de vez em quando por aí, gente, é psicologia filosófica. Psicologia tomista, psicologia filosófica, né? Psique, né? O psique, né? Que a gente chama em português, né? É alma, em grego. Então, psicologia é o estudo da alma humana, né? O estudo do funcionamento da alma humana. Percebem? Né? Então, antropos é homem, né? Então, antropologia é o estudo do homem, psicologia é o estudo da alma, no caso ali da alma humana, né? Então, é a mesma coisa. Mas eu gosto mais do nome antropologia, que fala de uma maneira um pouco mais clara. Então, toda vez que eu falar agora, né, antropologia filosófica, entendam, né? É o estudo sobre o ser humano, que fala sobre o que o homem é e como ele funciona e para onde ele vai e qual é o seu destino último. Beleza? Fácil até aqui? Tranquilo? A matéria que nós vamos ver sobre o bem e o mal, ela é uma que provavelmente você já conhece um pouco melhor, né? É o que a gente chama de ética, né? Ou moral, né? Ética filosófica, perfeito? Que é justamente esse estudo sobre, né, o bem e o mal, o certo e errado, o exigível ou o condenável e assim por diante. Beleza? Né, para a gente saber se existe um bem e mal, se existe uma regra, se existe uma coisa, se existe qual que é a visão que se tem, de fato, de mundo sobre essas normas, né, que regem o comportamento prático. Beleza? Outra muito conhecida de vocês também, provavelmente, é o que a gente chama de filosofia política. Beleza? Que é o que a gente vai estudar sobre a ordem social, né? O que a gente pensa, o que é aceitável, o que não é aceitável, para que serve a política, para que serve a ordem social, como funcionam, devem funcionar as comunidades, entendeu? Pronto, tudo isso a gente vai ver lá na nossa filosofia política, beleza? E, por fim, nós temos o que a gente chama de teodiceia, né, ou filosofia da religião. Na verdade, a teodiceia é uma parte específica da filosofia da religião, nós vamos enfatizar um pouco ela, mas vamos também pegar um aspecto da filosofia da religião, que é, por exemplo, né, o estudo de alguns argumentos ateístas. Então, a gente vai estudar alguns argumentos clássicos, alguns argumentos mais tradicionais do ateísmo filosófico, né, e mostrar, né, quais são as questões a respeito dele, quais são os problemas deles, né, para que a gente os entenda bem. Beleza? Então, esse é o nosso itinerário, né, do nosso curso, né? Epistemologia, metafísica, antropologia, ética, política e teodiceia, né? E filosofia da religião lá no final. É isso que nós vamos ver, né? De uma forma bastante sucinta, bastante clara, bastante tranquila, né? Até a conclusão desse ano que nós vamos passar juntos. Beleza? Maravilha. Agora, gente, sabendo o que a gente tem que ver, qual é o caminho que a gente tem que percorrer, né, resta para nós entender por que a gente, de fato, dá essa ênfase, por que a gente dá essa. O Zé pediu para repetir o conceito de metafísica, né? A metafísica, gente, é o estudo, a definição de metafísica é o estudo do ente enquanto ente, né, do ser enquanto ser. É basicamente o estudo dos princípios e causas mais fundamentais da realidade, de todas as coisas que existem. Entende? Então, são basicamente as regras básicas da existência, as regras básicas da realidade. Entendeu? Os fundamentos mais básicos, as regras mais fundamentais. Beleza? É isso que a gente vai ver lá na metafísica. Beleza? Maravilha. Né? Vamos lá. Agora resta, né, justificar, né, explicar por que de fato a gente dá essa preferência tão específica com relação a Santo Tomás. Né? Por que Santo Tomás e nenhum outro? Né? Me explico. Né? Não é que a gente não vai ver nenhum outro, pelo contrário, Santo Tomás ele abarca de uma centena de outros autores. A gente vai ver muitos autores, né, que culminam em Santo Tomás. Por que dá essa preferência à filosofia que a gente chama de tomista? Né? E a explicação, né, eu quero passar para vocês, né, nesse quadro aqui. Eu já peço desculpa para o pessoal de Brasília que esteve na nossa imersão tomista. Algumas coisas aqui os senhores vão reconhecer de lá, gente. Vocês já viram
daquela vez, nesse pedaço em particular, né? Mas vamos lá. O que acontece? O que acontece? Né? O pensamento humano, né, ele teve um desenvolvimento ao longo dos séculos, né, que foi se dando de forma sucessiva. Em outras palavras, gente, né, o pensamento do cara que veio depois levou em consideração o pensamento do cara que veio antes, né, e assim por diante. E um foi pensando, foi repensando aquilo que já tinha sido pensado pelos outros. Não significa que eles concordavam em tudo, tá, gente? Pelo contrário, às vezes discordavam frontalmente, mas eles levavam em consideração, né? Eles repassavam, né? Um dos maiores exemplos que a gente tem no iniciozinho é o próprio Aristóteles, né? Que basicamente fez uma espécie de história da filosofia antes de colocar o seu próprio pensamento, né? Então, o pensamento filosófico ele era conhecido como anões nos ombros de gigantes, né? Ou seja, tipo, você, o pensador agora é pequenininho, mas todos aqueles que vieram antes de você são gigantes, né? Então, você, como está no ombro deles, fica um pouco mais alto, né? Então, você depende daqueles que vieram antes. O pensamento filosófico ele é sistemático. Ele vai, de fato, se desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando, repensando, né? Isso é o que tem sido feito, né? O que foi feito, na verdade, né? Lá desde do século, né? Quinto, quarto antes de Cristo. Beleza? E, de fato, para o Ocidente, né? No pensamento filosófico ocidental, né? Aqueles que, de fato, iniciaram essa tradição foram, de fato, os gregos, né, na filosofia clássica. Ela tem a sua origem gente, lá no tempo homérico, não a própria filosofia, mas o modo de pensar grego. Né? A visão de homem, aqui eu vou dar uma ênfase um pouco maior sobre a visão de homem, né? Sobre o desenvolvimento dessa ideia, né? Dessa visão de homem. Né? A visão de homem grega era uma visão que já levava em consideração uma realidade muito profunda sobre o homem. Né? Ele levava em consideração seus aspectos mais fundamentais, sua vontade, a sua inteligência. Já lá em Homero, né, a coragem é guerreira da virtude guerreira, perdão, a coragem e a astúcia da virtude guerreira já mostrava essa percepção que eles tinham, né, da vontade e da inteligência, né, dessa capacidade de decidir-se, de escolher, né, e de vigorar, e ao mesmo tempo essa capacidade de olhar as coisas racionalmente e o poder que se tinha, né, ao, de fato, olhar as coisas racionalmente, né, isso mostrava já uma determinada visão de mundo. Né? Essa visão grega, ela foi se desenvolvendo, gente, né? E foi, de fato, chegando aos cumes, né, daqueles que foram considerados os pais da filosofia ocidental como um todo, né? A saber, mais especificamente, né, o Sócrates, que começa a introduzir mais propriamente a questão da virtude, né? E passando por Platão e culminando ali, né, em Aristóteles, que vai ter essa visão de homem, essa visão de mundo, essa visão de Deus, né? Muito, muito apurada. Gente, o Aristóteles chegou muito, muito, muito longe, né? Só com o pensamento racional filosófico, né? Tem coisas que Aristóteles, né, colocava lá naquela época, 400 anos antes de Cristo, 300 e pouquinhos anos antes de Cristo, né, que nós, de fato, pensamos, sustentamos até hoje. Né? Uma grande parte da lógica filosófica aristotélica, por exemplo, a gente usa até agora. Né? Três das cinco vias da prova da existência de Deus de São Tomás são de Aristóteles. Então, o cara é realmente muito inteligente. Né? Obviamente, assim, uma das mais inteligentes personalidades que existiu na humanidade. Beleza? Então, esse pensamento grego, e esse pensamento era possível justamente porque um filósofo, um atrás do outro, ia tomando em consideração, ia levando em consideração aquilo que era passado pela tradição. Não que concordasse integralmente com ela, mas que a levava em consideração para aperfeiçoar, melhorar, responder melhor as questões e assim por diante. Perfeito? Né? Essa era a tradição que estava se desenvolvendo dentro da Idade Clássica. Simultaneamente, gente, por outro lado, né, nós tínhamos ali a revelação sendo desenvolvida especificamente ali dentro do judaísmo. Né? Ou seja, aqui mais na parte da teologia, menos da filosofia. Né? Então, nós tínhamos ali, né, aquelas verdades de fé sendo reveladas ao povo judeu. Né? Então, o homem sendo criado em mais semelhança de Deus, né? O pecado original manchando a natureza humana, né? E tudo isso culminando, né, com a encarnação do Verbo Divino, né, que revelou o homem a ele mesmo. Né? Revelou o homem ao próprio homem. Perfeito? Isso no campo da teologia, no campo da revelação, e não tanto da filosofia. Perfeito? O que aconteceu logo em seguida?
O que aconteceu logo em seguida? Né? A revelação, né, o evangelho, ele começou a se disseminar pelo mundo grego. Perfeito? E, na verdade, gente, o grego naquela época, por incrível que pareça, naquela época a língua universal era o latim. Não era, não. Naquela época a língua universal era o grego. Né? O grego era basicamente o inglês da época. Né? Era aquela língua que todo mundo falava, que era a língua dos povos cultos. Né? Embora o latim também fosse muito difundido por causa de Roma. Né? Mas os próprios romanos falavam também, falavam grego. Né? Adotaram para si a cultura grega e a filosofia grega, etc. Beleza? Então, a primeira versão dos evangelhos, da maioria deles, não, um foi escrito em hebraico, né? Mas a primeira versão da maioria dos evangelhos foi escrita em grego, né? Então, o que aconteceu, né? O mundo cristão acabou tocando, de fato, o mundo grego. E alguns dos próprios pensadores gregos acabaram se convertendo ao cristianismo, e alguns dos cristãos acabaram, de fato, conhecendo, né, muita coisa da cultura grega. Gente, o próprio São Paulo conhecia muito da cultura grega, conhecia muito da filosofia grega. Não é à toa que lá na passagem do Areópago ele fala para os filósofos, né, fala para os filósofos de Atena, né, e é escutado durante grande parte, só é dispensado no final, quando ele fala da ressurreição, que os gregos, de fato, têm muita grande dificuldade de acreditar. Né? Mas ele é, de fato, um homem extremamente culto dentro da cultura grega. E o que aconteceu nessa junção, nesse toque entre essas duas culturas? Os cristãos perceberam que a filosofia grega ela fazia muito sentido e que ela casava muito bem com aquilo que a gente entendia da revelação. Por outra parte, os gregos, os pensadores gregos, perceberam que a revelação cristã era totalmente condizente, era muito perfeita, né, para aquilo que eles entendiam do mundo a partir da filosofia que vinha sendo desenvolvida por homens inteligentíssimos, como, por exemplo, Aristóteles. Qual foi o resultado disso, gente? O resultado disso foi a filosofia desenvolvida pelos padres da igreja, né, com figuras como, por exemplo, né, Santo Agostinho, Beato Boécio, Santo Anselmo, né, que foram justamente, né, mostrando como a revelação cristã era racional e como a razão era compatível com a revelação. Perfeito? Em outras palavras, eles mostravam que a realidade ela era de fato íntegra, ela era de fato una. Né? Que a verdade sobre Deus ela não contradiz a verdade sobre o mundo. Pelo contrário, ela completa a verdade sobre o mundo. As duas se unem de forma perfeita. Né? Isso é uma coisa interessantíssima, porque a gente vai ser acusado, né, à torta direito por aí, de sermos irracionais, de sermos contra a filosofia, de sermos contra a revelação, contra o pensamento livre e tal, dogmáticos, e lá. Já ouviram isso por aí? Já ouviram isso de alguém? Não, de católicos, cristãos, e não sei o quê. Gente, uma curiosidade, né, sobre o pensamento filosófico livre, sobre o pensamento filosófico pagão, por exemplo. Vocês sabem como o pensamento filosófico pagão foi conservado no Ocidente? Vocês sabem disso? Olha que uma história engraçada para vocês. Né? A filosofia pagã, ou seja, a filosofia grega, né? A filosofia dos pagãos, ela havia sido conservada pelo Império Romano. O Império Romano, de fato, adotou essa filosofia para si, percebeu que ela era muito valiosa, né? Inclusive a própria língua latina, né, foi adaptada, foi aperfeiçoada justamente para comportar a riqueza, né, da, da, da filosofia grega, beleza? Né? Ela foi, de fato, adaptada para isso. Quando aconteceu um problema, né? Qual que era o problema? Né? O Império Romano do Ocidente começou a fraquejar, né? Ele começou, de fato, a ficar mal das pernas, começou a ter várias crises morais, crises políticas internas, né? Começou a se desfazer, e quando ele se encontrava nesse momento de fragilidade, começaram as invasões bárbaras do norte. Perfeito? E tinha uma diferença entre os povos bárbaros e os povos latinos. Beleza? Qual que era a diferença? Roma, quando ela invadia uma determinada região, ela tinha um interesse muito grande em manter a civilização naquela região. Por quê? Porque Roma ela queria conquistar. Ela não queria simplesmente saquear. Né? Só que para você conquistar um lugar, é importante que as estruturas estejam de pé quando você terminar. Porque se você queima tudo, deixa tudo no chão, né, no final você tem um pedaço de terra vazia.
né? Você não tem nada. Então, o que que Roma fazia? Roma conquistava, chegava para o seu exército, conquistava, mas, né, chegava para o pessoal, para os governantes da região, e falava o seguinte, né, a partir de agora vocês são parte do Império Romano, vocês podem continuar fazendo tudo que vocês estavam fazendo antes. Tranquilo. Vivam aí a vida que vocês querem, né, com a única diferença que agora vocês pagam imposto para Roma, né, e vocês agora não podem mais executar a pena de morte, por exemplo, né, isso cabe só aos pretores romanos e tal, vai ter um posto romano aqui, blá, blá, blá. Vocês agora fazem parte da Pax Romana, né, da paz romana, né, e tal, quer queira ou quer não, né, porque de fato eram invasores, né, mas pronto. Então Roma ele tinha essa característica de, né, conservar as estruturas políticas do lugar onde conquistavam e mais, né, se eles percebiam que eles tinham alguma coisa, né, filosófica ou tecnológica que fosse útil, né, eles absorviam para eles, né, o Roma tomava para si. Né? Então, por exemplo, a filosofia grega, né, depois do domínio de Roma sobre a Grécia, né, foi de fato absorvida pelo Império Romano, que a conservou e a desenvolveu de várias formas. Beleza? Maravilha. Os povos bárbaros não tinham tanto esse interesse. Os povos bárbaros eles queriam só saquear, eles não queriam conquistar nada. Né? Quando você quer só saqueagem, você pega o que você quer e taca fogo no que sobrou. Né? Você não deixa nada de pé. Então, o que que acontecia? Tinha invasão bárbara, eles vinham, pegavam o que queriam, destruíam a cidade, queimavam as bibliotecas e iam embora. Beleza? Então, de fato, muita coisa se perdeu durante as invasões. Só que tinha um problema, aliás, tinha uma coisa boa, né? Tinha um grupo, né, dentro do Império Romano, né, que aliás, naquela época já era um grupo bastante popular, né, já tinha sido permitido, né, legalizado e tal, né, chamado cristãos, né, que dentro desse grupo, né, tinha um outro grupinho menor chamado monges, né, que eram grandes copistas. Ou seja, eles se dedicavam a copiar e a conservar a sabedoria, a filosofia tradicional, a filosofia, inclusive a filosofia pagã, né? Dentro dos monastérios. E eles eram tão bons nisso, e eram tão dedicados à sua missão, que se a invasão deixasse um único monge de pé, em 20 anos a abadia estava construída de novo, com todos os livros já inteirinhos de volta. Entende? Porque aquele monge ia reconstruindo, ia chamando outras pessoas, ia virando outros monges, ia crescendo de volta e reconstruía-se ali a abadia. Então, na verdade, a cultura ocidental como um todo, ela foi de fato conservada, ela foi de fato, né, ela foi de fato conservada e perpetrada pelos monges católicos, pela monástica católica. Se nós temos a civilização ocidental como nós temos hoje, foi porque a tradição e a cultura foi conservada nos monastérios. Então, toda vez que alguém chegar para você e falar que a igreja não gosta de leitura, não gosta de livro, na Idade Média a igreja não deixava ninguém ler. Mas não foi, só tinha coisa para ler porque a gente estava lá. Só tinha coisa para ler porque os monges ficaram lá escrevendo. Então, mano, né, como assim? Né? Então, pronto. Né? É tudo bobagem. Beleza? Tranquilo? Mas maravilha. Né? Então, tudo isso foi conservado e foi desenvolvido e aperfeiçoado pela própria igreja. E dentro dos monastérios começou a surgir uma segunda tradição, né? Que era literalmente uma tradição acadêmica, uma tradição que se dedicava ao estudo e à filosofia, ao pensamento mais profundo, né? Que mais tarde foi desenvolvendo, mais tarde foi, de fato, se espalhando, né? E entrando em consonância com o que a gente chama hoje em dia de universidades, que, curiosamente, quem que vocês acham que fundou? Quem que fundou a Universidade de Oxford, de Salamanca, de Paris? A Igreja Católica. Olha só, gente, que curioso. Né? Aqueles que odiavam o pensamento, né? Odiavam a sabedoria, odiavam a filosofia. Né? Pois é, as universidades que inventou lá fomos nós mesmo. Né? Já existiam algumas universidades, tá? Os árabes já faziam alguma coisa nesse sentido, mas quem de fato, né, fundou as universidades tradicionais da Europa foram os católicos, de fato. Né? E quem que dava aula nessas universidades? Eram justamente, né, os sacerdotes, padres, né, religiosos dessa tradição monástica, que começou no monastério e depois se estendeu para fora dele, né, chamado escolástica. Beleza? A escolástica católica, ela reunia toda essa tradição, toda essa filosofia, todas essas traduções dos filósofos pagãos, muçulmanos, às vezes até mesmo hereges, né? Juntava todas essas coisas, inclusive com os filósofos cristãos e católicos, né? E ia pensando sobre aquelas coisas, ia meditando, ia refazendo, repensando, etc. Beleza?
No século XIV, não, no século XV, 14.400, né? 14, 15, na virada ali do século 14, 15, né? Aparece, né, um religioso dentro dessa tradição escolástica, beleza? Chamado Tomás, né? E Tomás, desde cedo, foi reconhecido pelos seus mestres como sendo uma das maiores mentes da história do Ocidente. Não só isso, gente, era um rapaz extremamente santo, era um rapaz extremamente bom, era um rapaz extremamente fiel. Às vezes ele diz que São Tomás colocava a cabeça dentro do sacrário e falava para Deus explicar para ele as coisas que ele não sabia entender, né? Então era um rapaz excelente. Para você ter uma ideia, gente, o primeiro tratado de teologia que ele escreveu foi aos 19. Beleza? Então aparece essa figura, né, maravilhosa chamada São Tomás de Aquino. E São Tomás, gente, ele pegou toda essa tradição, pegou todo esse pensamento, tudo que veio ali, né, antes dele, e foi recompilando, foi repensando, foi citando, foi colocando, né? Ele tem um respeito e uma devoção tão grande a todos os pensadores que vieram antes, que é uma coisa bonita de ver. Gente, qualquer um que já tenha lido a Suma sabe disso. Porque São Tomás vai pegando detalhe por detalhe, vai pegando. Ele fala, né, digamos assim, como é que São Tomás faz as questões da Suma? Digamos que a questão fosse, né, se devemos ou não passar a manteiga nos dois lados do pão. Sei lá. Essa não é uma questão da Suma, gente, obviamente. Né? O que São Tomás fazia? Parece que precisamos passar a manteiga dos dois lados do pão. Agostinho falava tal coisa para você passar do lado do pão. Né? Avicena falava tal coisa, você passava. Averroes falava tal coisa para você passar do lado do pão. Em contrário, né, parece que Aristóteles falava para não passar do lado do pão. Ou seja, ele botava os dois lados da questão. Olha só que coisa, olha que honestidade intelectual, gente. Ele mostrava os lados o lado botava nos lados, mostrava o outro lado com todos os pensadores e só no final ele dava a sua conclusão. E, gente, a conclusão dele variava, tá? Às vezes ele concluía uma coisa do lado dos que afirmavam, às vezes ele concluía alguma coisa do lado que negavam, ou seja, ele conclui aquilo que de fato parece ser mais razoável e explica por quê. Ele fala, parece que é mais isso, a explicação é essa, e a resposta aos argumentos são essa, e essa, e essa. Resposta ao argumento 1 é essa, resposta ao argumento 2 é essa. Gente, pergunta, a gente vê explicações com esse nível de honestidade intelectual hoje em dia, o que vocês acham? Né? Que mostra as coisas de um lado, mostra as coisas do outro, explica por que conclui e explica o raciocínio por que nega o lado que negou. As pessoas fazem hoje em dia isso. É assim que a gente vê os debates políticos, por exemplo. É assim que a gente vê as argumentações no Instagram. Me parece que não. Né? Então, além de ser extremamente sensato, honesto, inteligente, capaz, estudado e santo, né, ainda era um homem extremamente honesto intelectualmente. Beleza? Esse era Santo Tomás. E, de fato, ele culminou toda essa, ele reuniu toda a sabedoria em uma obra maravilhosa, né? Que não é só a Suma Teológica, tá, gente? Se for Suma Teológica, esse verdinho que está aqui, né? Mas tem, de fato, uma infinidade, centenas de livros, né? De obras sobre os mais diversos temas filosóficos, no qual São Tomás ele vai, né, fazendo essas questões disputadas que eram a tradição escolástica da época, que é basicamente você confrontando as ideias com as suas opositoras até que a gente chega numa conclusão mais perfeita, né? Então, esse era o pensamento de São Tomás, né? E isso gerou para nós uma ideia de homem, né, extremamente interessante, né? Um homem que é, de fato, imagem e semelhança de Deus, um homem que, que tem, de fato, inteligência e liberdade, sensibilidade e corporeidade, que é feito para a virtude e cujo o fim último é a beatitude e a contemplação de Deus no céu. Essa era a visão de homem de mundo que nós tínhamos até esse momento. Dá para perceber isso aí, gente? Sim, maravilha. Pergunta: até aqui, né, vocês percebem como essa tradição é uma tradição bela? É uma tradição, de fato, que foi assim, crescendo aquilo que foi trazido pelos antigos, né? Tanto pagãos quanto da revelação, gente. É a união entre fé e razão, né? De uma forma bastante perfeita. Né? E o fruto principal, o fruto maior dessa tradição, de fato, foi Santo Tomás. Dá para ver isso aqui, gente? Sim, fácil.
E é aí que a coisa começa a desandar um pouquinho. Por quê, gente? Por quê? Porque, infelizmente, né, logo depois, né, de Santo Tomás, literalmente um século depois, né, no próximo século seguinte, surgiu um cara chamado Guilherme de Ockham, beleza? E esse cara olhou para a metafísica, olhou para a filosofia como a gente conhecia, né, e ele falou: ah, não, isso aqui está muito excessivo, tem muita coisa aí dentro. Né? Ele falava: não, isso aqui está se multiplicando os entes desnecessariamente. Né? Então a gente tem que cortar algumas dessas coisas lá, é a famosa navalha de Ockham. Né? A gente tem que cortar esse negócio de substância, esse negócio de essência, causalidade, né? Ordem de raciocínio, linha de conexão causal entre causa e efeito. Né? Isso é tudo bobagem, isso aí é tudo ilusão da nossa cabeça. A gente inventou isso aí só para organizar o mundo. Na verdade, só existem as coisas sensíveis. Né? A gente só tem as qualidades passíveis. Né? A única coisa que sobra são as qualidades passíveis, só o que a gente consegue pelo sentido. Aí ele pergunta: ah, mas Ockham, mas e os conceitos e as ideias? Eu falo: ah, não, isso aí são só nomes. Então, são os nomes que a gente inventou, a gente pode inventar qualquer outro. Né? Aquilo ali, assim, não tem nenhuma conexão com a realidade, esses nomes. Eles são só a organização que a gente fez na nossa cabeça, mas eles não dizem nada sobre a coisa em si. Não dizem nada sobre a coisa concreta. Entendeu? Qual foi a consequência desse pensamento, né, que é o famoso nominalismo, né, que a partir desse momento, né, se a gente não tem contato com a realidade além da sensibilidade, né, se não existe essência, não existe substância nas coisas, né, se a linguagem, na verdade, é só uma convenção, uma coisa que a gente inventa para nós e que nada diz da realidade, beleza? A partir desse momento começa a valer tudo, né, porque qualquer coisa que se fale é bobagem. Então eu posso falar a bobagem que eu quiser. Né? Qualquer coisa que eu fale são só nomes, são só coisas aleatórias. Então eu posso falar o que eu quiser, que não faz a menor diferença. Beleza? A partir do momento que entra o nominalismo dentro da academia, curiosamente, na mesma época onde começam a se distribuir diplomas universitários, qualquer semelhança é mera coincidência. Beleza? Mas a partir desse momento, né, começou-se a ter uma disputa interna dentro da academia entre o pensamento realista e o pensamento nominalista. Né? E ele não só entrou em conflito, como em muitos pontos ele acabou se confundindo. As pessoas misturavam uma coisa com a outra. E a metafísica, o pensamento, a epistemologia realista, ela foi degradando. Né? Ela foi, de fato, degradando nos séculos que se seguiram. Então, a partir ali do século XVI, está ali justamente na época ali do Renascimento Cultural, né, e tal, a própria metafísica, o próprio pensamento da academia começou a ficar confuso, ao ponto de que, né, em determinado momento, dentro da academia, especialmente a academia francesa, a coisa estava tão confusa, a coisa estava tão maluca, beleza, que um bispo que conhecia um pupilo muito genial, muito brilhante, né? Chegou para esse pupilo e falou: meu filho, tá uma bagunça isso aqui. Você é muito inteligente. Por que que você não ressuscita a metafísica, né? Por que que você não restaura a metafísica? A ideia foi boa, né? O que vocês acham? Legal. O nome desse pupilo era René Descartes, né? E ele vai olhar para a metafísica, vai olhar para o pensamento realista e vai falar: ah, quer saber? Isso aqui está muito confuso. Em defesa do cara, de fato estava. Entende? O nominalismo fez questão de deixar a coisa bastante confusa. Né? Então, de fato, a coisa estava meio bagunçada mesmo. Né? E aí ele chegou e falou: ah, né, isso aqui está muito confuso. Então, qual que é a solução que você propõe, Descartes? Aí, simples. Né? É preciso destruir o edifício da razão e reerguê-lo a partir de bases indubitáveis. Essa frase é dele, tá? Eu estou parafraseando a frase. Entende? É preciso destruir o edifício da razão e reerguê-lo em cima de base indubitável. Em outras palavras, sabe toda essa linhazinha amarelinha que vocês estão vendo aí? Pega tudo isso e joga no lixo. Joga fora. Pega tudo isso e joga fora. Joga fora. Entende? Todo pensamento, 2.000 anos de pensamento. Porque são 2.000, mais de 2.000, né? Contando com os anticristos, né? O pensamento grego anticristo. 2.000 anos de pensamento humano.
jogado no lixo por uma decisão específica de um rapaz, né? De um jovem, né? Porque ele era relativamente jovem na época. Ele fala, não, a gente precisa jogar tudo isso fora e começar a nossa imagem semelhante. Quer dizer, né? É sobre bases indubitáveis. Né? Pronto. Né? Joga isso tudo fora e a gente começa as coisas da nossa cabeça, do zero. Né? Gente, e esse pensamento, muito mais do que qualquer outro pensamento de René Descartes, esse pensamento é a base do pensamento moderno. É a base do pensamento moderno. O fundamento principal do pensamento moderno é jogue-se tudo que veio antes fora e vamos começar do zero. E vamos começar da nossa cabeça. Vamos começar a inventar os negócios aqui maneiro. Né? E vamos começar a viajar na batatinha. Pronto. Né? Essa é a base do pensamento, do pensamento moderno. Não é à toa que René Descartes é considerado o pai da modernidade. Gente, eu não estou dizendo com isso, e não pensem nisso, tá, gente? Porque isso é um erro grave, que às vezes eu vejo muitos cristãos cometendo. Né? Não estou dizendo com isso que René Descartes era um idiota. Não estou dizendo com isso que os pensadores que vieram depois, os modernos e pós-modernos, né, eram todos uns imbecis, né? Eram todos uns tapados. Não é isso, absolutamente. Eles eram pessoas extremamente inteligentes. Aliás, o problema foi esse, inclusive. Entende? Justamente porque eram muito inteligentes que, de fato, causaram certos estragos bastante graves. Beleza? Então, são muito inteligentes, são muito capazes. Os raciocínios deles são difíceis. Né? Mas o pressuposto deles era, de fato, muito danoso. Que é o pressuposto de jogar fora toda uma tradição filosófica, todo o pensamento que se tinha até ali, tudo que se tinha como claro, como evidente até aquele momento, né? Jogar fora por causa de uma confusão acadêmica daquele momento, entende? E recomeçar das formas mais doidas possíveis. O pensamento da rejeição da tradição, né, é o pensamento da rejeição do pensamento humano como um todo. Gente, nenhum pensador é maior do que a humanidade inteira. Nenhum pensador é capaz de chegar a conclusões tão boas quanto 2000 anos de seres humanos inteligentes pensando juntos. Mas a modernidade prega justamente isso. Joga-se fora tudo que veio antes e eu vou dar a resposta, sozinho, da minha cabeça, minha teoria. Gente, óbvio, né? Existia já dentro da universidade, naquela época, né, uma cultura de busca de fama pessoal muito séria. Então, você criar uma teoria, inventar a lâmpada, era uma coisa muito, muito tentadora. Né? E, de fato, foi isso que pontuou a maior parte do pensamento que veio depois. Gente, né? Não é à toa que os caras se chamavam de iluminados. Né? O cara que acha que assim, ele que é a luz que veio dar a salvação ali, ele que é o iluminado. Gente, uma coisa interessante, vocês já ouviram o termo Idade das Trevas? Já ouviram esse termo em algum momento? Ah, não, Idade das Trevas, Idade Média era a Idade das Trevas. Quem você acha que inventou esse termo? Você acha que esse termo está lá nos livros, dos livros medievais? Você acha que esse termo... Gente, é claro que os iluminados vão considerar tudo que não seja eles mesmos como treva. Né? O cara que acha que ele é a luz, né? Que ele que vai, né, dar a resposta, que ele é que é o cara boladão, tal, para ele todo o resto é trevas. Então tudo que não são eles, né, é trevas. Pronto. E aí a gente pega Agostinho, Boécio, a gente pega Santo Agostinho, São Tomás, Santo Anselmo, a gente pega todos os que vieram antes. A gente pega todos eles, né? Inclusive algumas pessoas que, inclusive Aristóteles, Platão, né, Plutarco, todos eles, né? E taxa eles de trevas. E fala, não, são trevas, são pensadores retrógrados, são pensadores antiquados, eles viviam na obscuridade, são tolos, né? São fanáticos religiosos. Você pega literalmente os maiores gênios da história da humanidade e joga eles na obscuridade. Esse é o grave problema do iluminismo. Né? Esse é o grave pecado deles. Né? E, obviamente, né, a partir disso, a partir desse pensamento extremamente egocêntrico, né, teve vários tipos de pensamento bastante complicados. Várias linhas de pensamento que geraram uma cosmovisão bastante doentia. Né? Algumas consequências vieram ainda depois disso, gente.
né, nós tivemos ali, né, uma Revolução Francesa, aonde politicamente se separou, né, o pensamento cristão católico do pensamento secular, né? Então, tudo que era católico era considerado do antigo regime, né? Você tinha que, então, extirpar todas essas coisas. Não se engane, gente, a Revolução Francesa foi bastante sangrenta, né? Foi bastante difícil. O que eu vou falar, não é uma prerrogativa da Revolução Francesa, não, tá, gente? A história humana, inclusive a própria história do cristianismo, também é marcada de coisas muito violentas. Assim. O ser humano, o pecado original está aí desde o início. Beleza? Então, assim, não tem nenhum. Não tem nenhuma época em que houve o paraíso na Terra, não. Beleza? Mas, de fato, a Revolução Francesa foi bastante sangrenta e, de fato, houve uma perseguição anticlerical bastante intensa. Né? Por quê? Porque queria se romper com tudo que era relacionado com o regime político anterior, né? Em particular, ali, a Igreja Católica. Né? Nós tivemos, ao mesmo tempo, o que a gente chama de Revolução Industrial. Não estou dizendo com isso aqui, gente, que tecnologia e máquina são uma coisa ruim, tá, gente? Como eu disse, eu gosto muito de Novalgina, de vez em quando salva a vida por aqui. Beleza? O que eu estou dizendo aqui, a Revolução Industrial, de fato, né, modificou profundamente a forma de funcionamento da vida social, da vida familiar da época. Né? Até ali, a forma de produção, a forma, né, como se dava a forma como se dava a vida social no geral, né, era uma forma mais familiar, né? Tinha aquela produção mais manufatureira, né? A profissão do pai era passada para o filho, né? Então tudo estava ali dentro de casa, as pessoas viviam no mesmo lugar, a avó ficava lá falando das tradições cristãs para os netinhos, dentro das coisas. De novo, não era o paraíso na Terra, tinha vários defeitos, mas tinha essa coisa mais familiar, sim. Né? Era uma coisa mais voltada para esse ambiente familiar. A partir da Revolução Industrial, né, de fato, né, a família começou a cada vez mais ficar menos em casa e mais na fábrica. Né? Gente, a Revolução Industrial foi de fato meio feia. Né? Ela foi meio sinistra. A criança de 6 anos trabalhando na fábrica com 18 horas de trabalho. Velhinhos de 60, 70 anos, entende? Se matando de trabalhar até o último segundo. Né? Então as pessoas não se viam mais. Né? O avô, o pai, a mãe, todo mundo trabalhava no nascer do pôr do sol. Né? Ninguém se via mais, não se estava mais em casa. Mudou-se a forma de encarar o dinheiro e a produção a produção no geral. Né? Então, de fato, houve uma grave modificação, né, a partir da Revolução Industrial. Né? A partir disso, alguns outros pensamentos, né, especialmente aqueles que vêm dessa vertente, gente, pensa, imagina, né, logo depois dessa modificação política grave, né, e essa espécie de rejeição da própria fé, da própria religião, né, e nessa situação, de fato, penosa de gente trabalhando até se matar, né, é o terreno apropriado para algumas ideias esquisitas começarem a nascer. Então, nós temos, por exemplo, ali o marxismo, o que vai depois se transformar no socialismo que a gente vê politicamente. Né? E, por fim, nós temos a revolução sexual, né? Que é quando todas as bases morais, especial principalmente aquelas relativas à família e à dignidade da pessoa em si mesma, né, são jogadas pela janela. Né? E vira uma espécie de cada um por si, Deus por todos, e cada um seguindo seus instintos mais brutais, né? Seus instintos mais sinistros. Né? E nós temos aí as consequências até agora. Dá para perceber isso aí, gente? Dá para perceber que depois desse ponto de disjunção, né, as coisas começaram a ficar esquisitas, ideias estranhas começaram a surgir. Sim? Não é que não existiam dessas ideias estranhas antes, tá, gente? Né? É que antes não existia uma rejeição tão aberta e ampla, né, ao pensamento, né, um pouco mais realista. Beleza? A partir desse ponto, de fato, né, o estranho se tornou a regra. Né? E a imagem de ser humano que se cria a partir dali, né, a imagem de ser humano que se cria a partir dali, de fato, é um homem partido. É um homem que, de fato, né, é dividido em várias esferas que não casam umas com as outras. Então, ele é ou só um animal sensível guiado pelos seus afetos, ou ele é só um animal sexuado guiado pelas suas paixões mais baixas, né? Ou ele é só um trabalhador, né, que serve para gerar riqueza, né? Ou ele é só um cidadão que serve para fazer parte da máquina política.
né? E o homem ele acaba sendo dividido, em vez de ser aquela integridade, né? Aquela coisa íntegra, una, que era de fato, né? Pregado pela filosofia realista, ele acaba virando essa coisa partida, né? Por essa razão, gente, por essa razão, né? Por causa dessa quebra, por causa dessa cisão que aconteceu logo depois de São Tomás, né? A proposta que de fato a gente tende a dar preferência é justamente a voltar para o ponto aonde a coisa deu errado, né? Voltar para o ponto onde a coisa começou a desandar. A gente não está dizendo com isso, gente, que São Tomás é o ponto final na história do pensamento, que ninguém pode pensar mais nada, porque São Tomás já disse tudo. Não é isso, nem a igreja diz isso. A gente só diz que a filosofia de São Tomás é de fato a melhor que a gente tem até o momento, né? É a melhor que a gente consegue chegar. E como de fato as coisas degradaram muito nos últimos séculos, né? Dificilmente nós vamos ter uma melhor tão cedo, né? Dificilmente a gente vai ter alguém que supere São Tomás, né, num curto período de tempo, né? Porque de fato as coisas ficaram muito, muito, muito confusas. Beleza? Então, por isso, a gente dá essa preferência a essa cosmovisão realista, né, que vai ali, de fato, né, tem seu cume na verdade, seu último expoente mais significativo, né, em São Tomás de Aquino. Esse é o motivo pelo qual a gente vai até ali e, de fato, tem certas críticas a serem tecidas para o pensamento moderno e pós-moderno, né? É justamente por isso que o pensamento moderno e pós-moderno, de fato, né, quando aparecer aqui na nossa aula, provavelmente vai ser para que a gente estabeleça uma espécie de crítica. Beleza? Não porque a gente está procurando pelo em ovo, querendo destruir Não é isso, gente. É porque realmente vocês vão ver, né, conforme a gente for passando pelos argumentos, né, vocês vão ver que realmente há problemas. Beleza? Realmente, assim, eles existem, né? Não é maluquice da cabeça. Tem uma explicação racional de por que que essas linhas de pensamento mais populares, modernas e pós-modernas, de fato, né, não casam muito bem com a realidade. Até aqui tranquilo, gente? Fácil? Maravilha? Alguém dá um joinha aí para eu ver que vocês estão aí ainda, porque senão eu vou pensar que eu caí aqui. Beleza, botaram no chat aqui. Hum, beleza. O Giuseppe falou que poderia comentar o comentário de uma colega. Pode falar, Bia. Manda ver. Antes da gente passar para essa próxima parte. Eu vou só, enquanto o Zé digita, gente, eu vou responder uma pergunta da Renata que ficou ali atrás. Beleza? Eu acho que a Renata, na verdade, até caiu, inclusive. Mas só respondendo para a pergunta da Renata que foi ali atrás. Ela perguntou se a mitologia grega ela ficou muito presa nos mitos, nos deuses. Uma coisa importantíssima que é bom a gente comentar, gente. A gente escuta no colégio que, não, que os gregos usavam mitos e gregos, e que eles usavam mitos para explicar por que chovia, e não sei o quê, como se os gregos fossem uma espécie de animistas, né? Isso é bobagem, beleza? Né? O que a gente chama de mitologia grega, gente, é uma forma literária do povo grego expressar verdades que ele já percebia sobre a realidade, beleza? Então, óbvio, né? Não são precisos, não são expressões assim, ipsilíteres da realidade, né? Mas a gente já vê dentro da própria mitologia grega sinais do pensamento grego florescendo. Então, por exemplo, gente, a ideia, a primeira menção literária da palavra arethé, que é a palavra grega para virtude, aparece nos textos homéricos, nos textos mitológicos, né? Então, a ideia de virtude, a ideia de força, de inteligência, a ideia de honra, a ideia de família, que aparece na Odisseia, né? Isso tudo já aparece dentro do. Isso tudo já aparece no. Isso tudo já aparece dentro da mitologia grega, beleza?
Assim, o Zé está comentando que depois que a moça estudou Jung, a religião para ela é uma coisa terrível, né? Nem concluiu o raciocínio. Gente, a gente vai ver, né, especialmente quando chegar na parte da Teodiceia e da filosofia da religião, que existem raciocínios muito, assim, até muito bem feitos, assim, no sentido de intrincados, para justificar o desprezo pela religião. Eles são falsos. Eles têm falhas de raciocínio graves, entende? Então, assim, é, fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá, né? E realmente, gente, né? Quando você quer justificar uma vida materialista, quando você quer justificar uma vida regida pelos afetos, pelas paixões, pelas pulsões, né? Você precisa extirpar o mundo do pensamento abstrato e espiritual, né? Porque não pode existir algo que vá além da matéria, porque senão esse algo vai ter que ser a norma, né, que supera os nossos impulsos mais vis, né? Então, não se enganem, né? Existe um propósito para essa tentativa de dessa remoção do pensamento mais metafísico, né, e espiritual, né, da filosofia da religião, né? Mas a gente chega lá, lá no finalzinho. Beleza? Para a gente concluir a nossa aula aqui, gente, né, eu queria passar com vocês, né, brevemente, né, por alguns pontos principais da cosmovisão realista dentro daqueles aspectos, né, que eu coloquei para os senhores anteriormente, beleza? Eu queria colocar justamente, né, dentro daquelas matérias, né, dentro daqueles temas, né, quais são alguns pontos fundamentais, não todos eles, porque não temos nem tempo de aula para isso, né, mas alguns pontos fundamentais das duas cosmovisões, né, da cosmovisão realista e da cosmovisão moderna e pós-moderna, beleza? Para a gente já começar a ver, gente, por que que certas coisas são ditas e pensadas, né, pelas pessoas atualmente, né, e por que, né, e por que que certas coisas são ditas e pensadas pela fé católica há tanto tempo, beleza? E eu imagino que os senhores já vão ver só nesse quadro, né, algumas respostas, algumas conclusões, né, sobre algumas questões polêmicas que a gente tem por aí hoje em dia, beleza? Então, vamos lá. Então, começando, gente, pela epistemologia, né? Começando justamente por pelo pensamento sobre o conhecimento e sobre a verdade. Qual que é o fundamento básico do pensamento realista com relação à epistemologia? É a adequação da mente ao objeto. Ou seja, qual que é o pensamento central da filosofia realista, gente? Né? Que a mente humana é capaz, de fato, captar o mundo, né? E a verdade se alcança quando aquilo que está diante de mim, né? Quando aquilo que está aquele conceito que aparece na minha cabeça, ele bate com a realidade, beleza? Quando o que aparece na minha cabeça é igual à realidade, beleza? Eu cheguei no conhecimento da verdade. Então, se eu olho para essa caneca, né, e falo, poxa, é uma caneca. Eu vejo na minha cabeça parece a imagem de caneca. Eu tenho um conhecimento verdadeiro. Se eu viro pelas canecas e falo, não, mas na minha opinião, essa caneca. Perdão, caneca não, né? Na minha opinião, isso aqui é um pato. Né? Ou seja, o meu pensamento, o meu conceito ou a minha imagem, né, não bate com a coisa em si. Nós chegamos naquilo que nós chamamos de erro. Beleza? Esse é o pensamento básico da epistemologia realista. Beleza? Olha que coisa interessante, gente. Qual que é, então, o critério da verdade para o realista? O critério da verdade é o mundo, é a realidade, são as coisas como elas são. O meu pensamento tem que se adequar a ele. Entendeu? O meu pensamento tem que se adequar à realidade, e não o contrário. Esse é o fundamento da filosofia realista. Beleza? Da filosofia, da epistemologia realista. Qual que é o fundamento da cosmovisão moderna, gente? Beleza? É a adequação da realidade à minha opinião. Beleza? O mundo tem que mudar para se adequar ao que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo, etc. E tal. Beleza? O critério já não é mais a realidade. O critério é a minha cabeça. O critério é o que está dentro de mim. Gente, isso se remonta até o pensamento de Descartes lá no Código do Ergo Sum. O pensamento humano é o critério de todas as coisas. Né? Não é o mundo, não sou eu que tenho que me adequar à realidade. A realidade tem que se adequar a mim. Eu que vou dizer qual é a minha opinião. Mas essa é a minha opinião. Né? Mas isso é o que isso é o que eu acho, é a minha verdade. Pronto. O que eu estou dizendo? O mundo tem que se adequar a mim.
Esse é, de fato, o fundamento da epistemologia moderna. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa dessa na mídia. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa dessas nos seus filhos. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa dessas numa turma de crisma, né? Pode ser, né? Mas percebam, essa ideia de que a minha opinião governa a realidade e que as coisas têm que se adequar ao que eu quero ou ao que eu penso, ela é parte da cosmovisão pós-moderna. Moderna e pós-moderna. Beleza? A cosmovisão realista vai dizer o que é o contrário. Sou eu que tenho que me adequar à realidade. Sou eu que tenho que buscar a verdade das coisas. Né? Sou eu que tenho que me submeter à realidade. Né? E não o contrário. Beleza? Metafísica. Um dos fundamentos principais da filosofia realista. Eu estou com medo da imagem ficar na frente do texto. Enfim, vamos lá. Beleza? As coisas possuem uma forma. Beleza? Cada coisa, no caso, né, possui uma forma, possui um jeito de ser, possui uma maneira de ser. Beleza? As coisas possuem uma essência, possuem uma norma, né? E essa norma prescreve o que a coisa é. Beleza? E justamente, né, conhecer a verdade é conhecer justamente a forma das coisas, né, a essência das coisas. Perfeito? Esse é o fundamento ali da metafísica realista. Qual que é o fundamento do pensamento de mundo, né, moderno e pós-moderno? A realidade é fluida. A realidade é mutável, ela muda o tempo todo. Né? Cada hora uma coisa diferente. As coisas não têm essência, as coisas não são nada. Né? Elas não têm um modo específico de ser. Podem ser uma coisa hoje, amanhã ser uma coisa completamente diferente. Né? A mesma pessoa pode ser uma coisa hoje e pode ser uma coisa completamente diferente amanhã. Né? Por quê? Porque as coisas não têm forma, as coisas não têm essência, as coisas não têm um modo específico de ser. Né? A cosmovisão moderna, na verdade, gente, ela mata a metafísica, ela exclui completamente a metafísica. Inclusive, um dos grandes iluministas, né, que é o Kant, né, ele é o famoso matador da metafísica, o assassino da metafísica. Então, para o moderno e pós-moderno, não existe essência, não existe substância, não existe nada que diga o que a coisa é em si mesma. Beleza? Dentro da antropologia, né, o que nos diz a filosofia realista? O homem é um ser espiritual e material, dotado de sensibilidade e inteligência, né? Cujo destino final é a contemplação de Deus, feito para servir, conhecer e amar a Deus. Né? Ele tem uma parte sensível, mas ela deve obedecer à sua parte espiritual, à sua inteligência, à sua vontade. Né? É uma integridade ali entre corpo e espírito. O que vai nos dizer a filosofia moderna? Né? O homem é um ser puramente material, governado pelos seus impulsos, pulsões, afetos, né, e coisas do gênero. Como, por exemplo, foi o exemplo aí que o José deu, né, da moça lá, né, que é da amiga dele. Beleza? Então, para o moderno, né, e pós-moderno, o ser humano, né, é um animalzinho como outro qualquer, é um bicho. É um negócio ali, um ser puramente material. Ele não tem dimensão espiritual, ele não tem destino eterno, ele não tem nem Deus, né, que dirá poder se comunicar com Deus. Né? E ele é só governado por isso, né? Por afetos ou então pela cultura, ou então pelo acordo entre cavaleiros. Beleza? Quando ainda existiam cavaleiros, não tem mais. Beleza? Fácil. Ética, gente. O que vai dizer a cosmovisão realista? Né? Que existe um modo específico de ser humano, né? Existe uma forma ideal, uma forma melhor, né, de ser humano, né? E que os bons hábitos que nos levam a ela é o que a gente chama de virtude. Né? E a virtude vão ser aqueles hábitos que nos encaminham para o nosso fim último, aquilo que nós fomos feitos para ser em última instância, né? Que é justamente conhecer, servir e amar a Deus. Beleza? Então, a ética realista ela vai falar justamente sobre essa lei moral, esse modo específico de ser. Né? Lei moral aqui não no sentido de uma lei com um conjunto de regrinhas, mas sim uma forma de comportamento, uma forma, hábitos específicos que nos tornam mais humanos e nos aproximam, de fato, do nosso fim último. O que a ética moderna vai dizer? A moralidade completa, né? Não existe uma lei moral inscrita na natureza e na realidade, né? Com exceção do Kant, gente que vai inventar uma lei moral moralista, né? Que ele inventa a cabeça dele, mas não cola muito bem, beleza? A lei do mais forte, que é muito, muito visível em Nietzsche, beleza? Que, aliás, é literalmente a teoria central do Nietzsche, né? A regra do mais forte mesmo, né? O homem
deve submeter todas as coisas à sua força, à sua vontade, e quem não conseguir, um abraço, né? O, ou então até pulei para a política sem querer, né? Ou então uma construção social, né? A ética então vai ser esse construto, né? Da um combinado entre as pessoas, né? A gente vai combinar uns negócios entre a gente, né? E o que a gente combinar está valendo. A partir dali, né? Essa vai ser a nova lei, a nova norma, né? O que a gente combinar entre a gente tá ótimo, tá 10. Beleza? Que a cosmovisão realista vai falar sobre a política, né? Que a autoridade ela deve governar pelo bem comum, respeitando o bem individual, né? Isso é muito concretizado na ética, na ética social católica, beleza? Na doutrina social da igreja, beleza? Então, governa-se, o objetivo da autoridade é governar buscando o bem comum, mas respeitando a liberdade e o bem individual também, né? O que vai dizer a cosmovisão moderna, né? De um lado, ela vai se partir no meio nesse ponto. De um lado, ela vai pregar o sacrifício do bem comum pelo individual, que é o que a gente chama de liberalismo, beleza? Ou o sacrifício do indivíduo pelo bem comum, que é o que a gente chama de socialismo, né? Dois lados da mesma moeda, na verdade, né? Né, sacrificando o bem comum, o outro sacrificando o indivíduo, beleza? Em prol da outra parte. Perfeito. E no final, né, nós vamos ter a Teodiceia, né, que o que diz, né, a cosmovisão realista é Deus como causa primeira e necessária de todas as coisas, beleza? Né? E o que nos diz a cosmovisão moderna é Deus como ou um delírio coletivo, literalmente, gente, esse termo que é usado, de fato, por muitos modernos e pós-modernos, beleza? Ou um instrumento de controle, que é o que acontece, por exemplo, né, tanto no Marx quanto no Nietzsche, quanto no Freud, né? Ou o fruto de uma neurose, que é mais especificamente o do Freud mesmo. Então, Deus é uma espécie de alucinação coletiva, uma espécie de maluquice, uma espécie de insanidade. Beleza? Pergunta. O que os senhores acham, né, desse quadro? Bom, agora eu fechei o quadro sem querer, na verdade. Né? Mas o que os senhores acharam dessa explicação, desses dois quadros? Qual desses dois lados parece mais com o mundo que a gente vive hoje? Qual desses dois quadros parece mais com aquilo que a gente experimenta hoje em dia? Parece que a gente vive alguma coisa dessa cosmovisão realista, ou parece que a maioria das coisas é pautada por uma visão moderna e pós-moderna? Que vocês acham? Né? Pois é, percebam, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta, a maior parte das questões, né, políticas complicadas, as maluquices que a gente vê por aí e que a gente tem dificuldade de entender e de entender por que está errado, são parte dessa linha de pensamento disruptiva que começou ali na modernidade. São parte desses pensadores, como é o caso do Nietzsche, do Freud, do Marx, né? Vem do pensamento, né, dessas linhas de raciocínio materialistas, dessas linhas de raciocínios imanentistas que muitas vezes a gente não conhece. Por outro lado, gente, a gente conhece muito pouco dessa cosmovisão, dessa forma de pensamento, né, realista e das explicações que ela tem para nos dar para embasar o nosso pensamento, né, de fato, segundo ela. Gente, dos quadros que a gente acabou de ver, dos dois lados, qual deles você gostaria que fosse aquele que embasa o teu pensamento, da tua família, dos teus jovens, dos teus alunos, né? O realista ou o moderno? Né? Qual dos dois parece que é mais interessante, é mais agradável, mais fundamental? Em qual dos dois? Né? Para que a gente possa dar um embasamento realista, fundamental, forte, real, né? É de fato necessário, que a gente o conheça profundamente bem. Então, o que a gente vai fazer nessas aulas a partir de agora, gente? O que a gente vai fazer nessas aulas, né, até o final do nosso curso? A gente vai passar pela epistemologia, metafísica, antropologia, ética, política e teodiceia, e vai mostrar qual que é o argumento realista, aristotélico-tomista, e daqueles autores que colaboram com esse pensamento, beleza? Por que nós, de fato, entendemos que ele é o mais correto possível? Qual que é o argumento? Qual que é o raciocínio claro e evidente para sustentar,
essa linha de raciocínio e vamos também ver em cada cada uma dessas matérias, cada um desses temas, né, as linhas de pensamento modernas e pós-modernas que causam problemas graves dentro da nossa vida hoje e na vida dos nossos filhos e alunos. A gente vai ver os dois lados e mostrar o raciocínio pelo qual a gente acha, né, que o realismo, de fato, é a melhor solução, né, que o realismo católico, o realismo cristão, de fato, é a mais razoável de todos, né? Enquanto, do outro lado, né, nós temos a refutação da filosofia, de fato, moderna e pós-moderna, que, de fato, gera problemas, né, graves na nossa vida prática, né, todos os dias, sem que sequer a gente perceba. É isso que a gente vai fazer, né, em todas as nossas aulas a partir daqui, né? Então, vamos começar já na semana que vem, né, começando com a nossa introdução da epistemologia, na qual a gente vai falar sobre verdade, mentira, erro, quais são as coisas que a gente pode considerar como conhecimento legítimo, quais não, né? Como funciona o conhecimento segundo a filosofia realista, né? O que a gente pode considerar como um conhecimento válido, o que a gente pode considerar como uma opinião válida e quais opiniões não podem ser consideradas como válidas. Tudo isso a gente vai começar a ver já na semana que vem. Perfeito? Pessoal, então, dito isso, né, para aqueles que estão assistindo lá pela plataforma direto, né, que estão ali pela nossa transmissão, né, já ficamos então para a semana que vem. Para o pessoal que está assistindo essa aula, né, e ainda não é membro da nossa academia Forjando Caráter, né, eu faço um convite encarecido de fato, gente, né, que considere a possibilidade de fato, se unir a nós na nossa academia, para que a gente possa continuar esse caminho. Gente, é um caminho longo, mas é um caminho extremamente satisfatório. Existe uma sensação maravilhosa quando a gente vai entendendo certas coisas que antes nos eram, de fato, muito obscuras, né? E eu já passei pela experiência de presenciar, né, essa satisfação nos alunos meus que a gente foi passando por esse caminho filosófico, né? Muito mais de uma vez e em muitos grupos diferentes, desde adolescentes até pessoas mais velhas, até pais, educadores, etc. Eu gostaria demais de tê-los aqui nas nossas próximas aulas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link da nossa academia, né, do curso de filosofia, mais especificamente. Vocês, por favor, né, deem uma olhada, considerem durante a semana e, se desejarem, né, seria de fato, né, maravilhoso tê-los aí como nossos alunos nessa formação, né? Vai ser uma formação muito interessante, gente. É desse jeito que vocês viram aqui. Dentro da Academia Forjando, gente, nós não vamos ter só o curso de filosofia. Nós já temos dentro da academia o curso Capacitação para Pais e Professores. É um curso com muitas e muitas aulas, gente, muitas e muitas aulas sobre, né, como aplicar a formação humana, né, nos filhos e alunos, né, por parte dos educadores, a formação humana que a gente prega lá no Forjando. Temos agora o nosso curso de filosofia que a gente vai fazer aí. Vai ter tantas aulas ao vivo quanto as aulas gravadas. E a gente vai acrescentar muitas coisas ao longo desse próximo ano, gente. Nós vamos, de fato, acrescentar agora, já no início de maio, um curso sobre Crônicas de Nárnia. No final de maio, um curso sobre afetos e temperamentos, né, que vai ser um dos nossos cursos mais interessantes, eu imagino. Está ficando bem interessante, né? Em junho, nós temos um curso surpresa que eu ainda não posso contar, mas é um curso fenomenal que não sequer sou eu que vou ministrar, é uma pessoa convidada, assim, que eu fico animado só de lembrar, mas eu não posso falar ainda. Ele será colocado lá em junho, né? É um curso que tem a ver mais com a parte da teologia, né, mas vai ser colocado lá. O nosso Clube do Livro, inclusive as aulas ao vivo, vai passar para dentro da academia em julho, né? E em agosto começam as aulas ao vivo, né, da nossa formação humana para jovens e adolescentes. Perfeito? Então, tudo isso está disponível integralmente para todos os alunos da academia, além do curso de filosofia, né? Então, por favor, eu convido fortemente que os senhores deem uma olhada, né, e cogitem participar conosco, né, no próximo ano, e, se Deus quiser, por muito tempo ainda, né, da Academia Forjando. Isso que eu comentei com vocês agora, gente, é só a programação até agosto, porque é onde a gente já tem programado certinho, já prontinho para acontecer. Ainda temos outras coisas cozinhando, mas como essas não estão tão certas, né, eu não posso anunciar ainda, né, mas tem outras coisas cozinhando para, né, setembro, outubro, novembro, até o ano que vem, até, se Deus quiser,
né, até Nosso Senhor pedir outra coisa de nós. Porque é isso que a gente vai fazer por enquanto. Entende? Então, muitas coisas interessantes, muitas coisas maravilhosas a gente vai, né, acrescentar aí na nossa academia. Esse vai ser o lugar, de fato, da nossa formação mais completa e mais próxima com os nossos alunos, né? Todas as outras coisas, todos os nossos cursos vão ser colocados a partir de agora dentro da academia. Então, realmente, eu gostaria muito de tê-los conosco. Perfeito? Muito obrigado, gente. Espero grandissimamente vê-los semana que vem. Né? Para aqueles que estão ali no nosso grupo secreto da Forja até quinta-feira. Né? E nos vemos em sala numa próxima oportunidade. Muito obrigado por estarem comigo. Até semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.